gunning for trouble. 007. It spells Bond. He's the idol of every woman. Who are you? Bond. James Bond. The envy of every man. Mixing business with girls and thrills. Girls and fun. Girls and danger. The hotter the danger, the cooler he takes it. 007. It spells Bond. James Bond. É isso aí, episódio 45 do podcast Filmes Clássicos. E o assunto hoje é Bond, James Bond. Iniciaremos aqui uma série de 2 episódios sobre o que a gente está chamando de Bond clássico, ou seja, os filmes de Sean Connery, George Lazenby e Roger Moore. Então a gente vai até no 007 na mira dos assassinos, só que a gente vai dividir isso em 2 partes. A primeira parte aqui a gente começa com Dr. No e vai até 007 e os diamantes são eternos. A gente está no episódio 45, então daqui a 5 episódios a gente vai ter o nosso episódio número 50. A gente está então promovendo aí um concurso para que você eleja qual será o filme que a gente vai discutir no episódio 50. E para isso ser feito é bem simples. A gente vai, a partir de hoje, dia 15 de agosto, receber as indicações de filmes de vocês. Se vocês quiserem participar, mandem para a gente em podcast.filmesclassicos@gmail.com. E a gente vai colocar esses filmes que a gente for recebendo numa lista até chegar a 10 filmes. Quando a gente chegar em 10 filmes, a gente vai publicar no nosso site filmesclassicos.com.br essa lista para que você entre lá e vote, né? E o filme que ganhar a gente vai fazer celebrando aí o nosso episódio 50 do podcast Filmes Clássicos. Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é podcast Filmes Clássicos. Bom, e hoje estamos aqui para falar do que a gente chamou do Bond clássico, né? Com o Alexandre Cataldo falando lá de Blumenau. Beleza, Alexandre? Alô, beleza, pessoal? E de volta aqui ao nosso podcast, Marcelo Renó. Beleza, Marcelo? Opa, beleza, tudo bom? Marcelo, que é um dos originais aí do nosso podcast. Tranquilo, voltando aqui, falar do James Bond. Eu sou Fred Almeida, falo do Rio de Janeiro. Vamos começar então aí, pessoal. Vou fazer um breve histórico aqui do antes do filme Satânico Dr. No, que é o primeiro que a gente vai falar aqui, né? Só dando uma palhinha aí, o que aconteceu um pouco antes para a gente chegar no Satânico Dr. No, né? Se vocês quiserem me interromper e colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. É bem curtinho que eu vou falar aqui. Vou começar, né, falando do primeiro livro escrito pelo Ian Fleming, que é o autor dos livros do 007, né, criador do personagem. Ele lançou o Cassino Royale em 1952, que logo depois, em 1954, foi adaptado para a TV. Então é o primeiro material em vídeo, em filme que a gente tem. É uma adaptação do Cassino Royale. Na TV o James Bond foi interpretado pelo Barry Nelson. Isso ainda existe, né? Tem esse vídeo, a pessoa pode ver. No... Não tem no YouTube? Não cheguei a Eu acho que sim. E acho que tem também nesses DVDs especiais da série, acho que tem isso também. Ainda não esbarrei com isso. Eu vi só trecho. Eu vi só uma ceninha assim com o É Barry Nelson, né? Parece ser bem fraquinha, até a própria personificação do Barry Nelson ali. É Barry Nelson, não é o nome Isso, do... Barry Nelson. Que se o pessoal não lembra, é aquele cara que recebe lá no Iluminado, recebe o personagem do Jack Nicholson lá, né? Dá o trabalho pra ele lá, introduz ele no... Gerente do hotel, né? Isso, o gerente do hotel. Ele é o Barry Nelson no filme do Kubrick lá. E o papel do Le Chiffre, que é o primeiro vilão aí do 007, foi feito pelo Peter Lorre. A gente também comentou isso quando a gente fez aí o episódio do Relíquia Macabra. E depois de ler alguns livros do Ian Fleming, um produtor americano
que estava trabalhando, produzindo filmes na Inglaterra, chamado Albert Broccoli, cujo apelido era Cubby Broccoli. Ele ficou fascinado pelo que ele leu, né, e ficou com essa ideia fixa de querer adaptar um livro do 007 para o cinema. Resolveu então correr atrás dos direitos para esse filme, né? E ele marcou uma reunião com Ian Fleming. Só que na mesma época a esposa dele foi diagnosticada com câncer e ele não pôde ir na reunião. Então ele mandou um sócio dele para essa reunião com Ian Fleming. E o resultado da reunião, vocês sabem, foi um desastre. Parece que esse cara que foi na reunião representando lá o Broccoli, inclusive, chegou a discutir lá com o Ian Fleming, dizer que o personagem 007 nunca iria para o cinema, não ia dar certo, não sei o quê. E o Ian Fleming meio que ficou ressentido com isso, não quis mais papo, né? E o Broccoli meio que sentiu que tinha perdido ali o bonde, né? Mas ele não tirou aquela ideia da cabeça de adaptar um filme do 007. Logo depois, um outro produtor, um produtor canadense chamado Harry Saltzman, também estava interessado em fazer alguma adaptação para o cinema dos filmes do 007, e ele conseguiu ter uma reunião com Ian Fleming e adquiriu uma opção de compra do personagem, né, do direito de adaptar uma das obras para o cinema, né? Era uma opção de compra, ou seja, ele tinha um prazo para ele exercer essa opção e ter esse direito de colocar. Isso é muito comum no cinema. Isso é muito comum no cinema. Você tem uns 5 ou 10 anos, dependendo do acordo com o autor, para produzir. Porque senão o cara fica enrolando, você trava o autor, né? Você não faz o filme e trava o cara. Mas acho que o prazo dele foi bem mais curto que isso, né? E teve que se virar. Teve que se virar, e aí, por coincidência, um amigo do Broccoli, do Cubby Broccoli, conhecia o Harry Saltzman, sabia que ele tinha esse direito, falou com o Broccoli, armou uma reunião entre os dois. Eles chegaram num acordo lá de que produziriam um filme, só que precisavam de um estúdio para bancar isso, né? E aí eles foram para os Estados Unidos. O primeiro estúdio que eles abordaram foi a Columbia Pictures, que parece que o Broccoli tinha uma entrada ali na Columbia, conhecia gente ali dentro, só que a Columbia negou, não queria produzir, achou muito arriscado botar dinheiro, né, já que tinha um filme, o Cassino Royale da TV, que tinha dado muito mal, tinha sido execrado, e depois eles acabaram oferecendo para a United Artists. Aí a United Artists aceitou, assim, numa reunião que parece que durou 1 hora. Eles chegaram lá à conclusão que iam precisar mais ou menos de $1 milhão para produzir o primeiro filme. A United Artists parece que foi a que exigiu que fosse o Dr. No, o primeiro filme a ser feito, Satânico Dr. No. E aí o Broccoli e o Saltzman fundaram uma empresa que produziria o filme, que se chamou EON, né, que muitos dizem que é sigla para Everything or Nothing, ou tudo ou nada. Seria uma inside joke aí deles. Isso em 1961. E aí a gente vem aí pro primeiro filme, que seria o Satânico Dr. No. Esse Everything or Nothing chegou a ser cogitado para ser o nome do primeiro filme, ou eu tô enganado? Acho que não, acho que eles tinham que seguir o nome da novela, né? Né? Agora, antes de entrar no Satânico Dr. No, acho importante falar um pouquinho aí do Ian Fleming, né? Que ele foi um agente durante a Segunda Guerra pela Marinha Britânica, né? Então, assim, ele é um pouco do James Bond. É claro que sem esse verniz todo do cinema, né? O James Bond do livro, ele é muito mais simples como personagem. Então ele tinha conhecimento dessa área, e ele desde essa época já falava, onde eu vou fazer um livro de espionagem e tal. Ninguém dava muito crédito para isso e tal. E ele, antes da Segunda Guerra, ele já tinha rodado muito o mundo. Ele chegou aí para Moscou, ele morou em Geneva, morou em Munique. Então, assim, ele tem um pouco esse lado do James Bond de ter vivido em várias cidades. Ele tinha uma casa na Jamaica, né? Exatamente. Ele chamava GoldenEye, não é isso? Chamava GoldenEye, onde ele foi escrever os livros, né? Ele falava até que ele escrevia rapidinho, assim, eram 3 horas de manhã, mais 1 hora de tarde, ele nem relia. Ele começava e ia até o final, vamos que vamos, dizia que escrevia umas 2.000 palavras por dia, e com isso ele conseguiu produzir rápido. Ele era até amigo e vizinho ali do Noel Coward.
Até foi engraçado que chegaram a convidar o Noel Coward para ser o Dr. No desse primeiro filme, e ele respondeu assim, no. Não estava assim. E ele baseou o James Bond muito num cara um detetive que hoje é desconhecidíssimo, que é o tal do Bulldog Drummond, fez muito sucesso nos anos 20 e 30, hoje em dia ninguém mais lembra. E também um pouco no Richard Haney, que é o personagem principal dos 39 Degraus, né, do Hitchcock, que a gente até fez um podcast do Hitchcock que falou disso. E como o Fred falou, ele fez aí o primeiro livro, o Cassino Royale, em 52, então o primeiro livro da série é esse, não no cinema, né? A ordem do cinema é totalmente diferente da ordem dos livros do... O Dr. No foi o 6º livro, né? O segundo foi o Live and Let Die. Live and Let Die, se quiserem eu até passo a ordem aqui, é bem diferente. O terceiro é o Moonraker, você vê que foi lá pra frente, depois o Diamantes São Eternos, depois o Moscou contra 007, exatamente. O Dr. No é só o 6º, como você falou, depois vem o Goldfinger, então assim, é bem louco mesmo. E foi isso. Fora o James Bond, ele escreveu um outro livro só, um até sobre diamantes, que ele até usou a pesquisa para o Diamantes São Eternos, um outro de não ficção, e ele fez também o tal do Chitty Bang Bang, que foi um filme até meio infantil, que foi feito filme disso também, até pelos mesmos produtores. Praticamente a carreira dele foi só o Bond. E ele escreveu alguns livros que eram coletâneas de contos, né? Sendo que alguns contos desses viraram filmes, né? Como o Octopsy, que o pessoal mudou quase tudo, né? Mas esses primeiros filmes que a gente vai falar até que são bastante fiéis, assim, não mudaram tanto a história, não. Acho que com isso a gente já pode partir aí. Pode, só para complementar a tua informação, uma curiosidade é que o nome James Bond ele tirou era um autor de um livro de pássaros, né? O tal do Birds of the West Indies. Ele tinha esse livro em casa na prateleira, assim. Aí ele olhou com um bom nome curto. Isso, e roubou o nome dali. O engraçado é que ele queria um James Bond, no começo da ideia dele, bem assim, ele queria um cara bem desinteressante, que aconteceria coisas incríveis com esse cara, mas que ele seria bem, assim... seria um pau-mandado do governo, né? Um cara usado pelo governo britânico. A imagem que ele tinha pro James Bond era o do Rogue Carmichael. Quem não conhece, o Rogue Carmichael, ele tá no Melhores Anos de Nossas Vidas. Aventura na Martinica também, né? Aquele que toca o piano. Ele toca pra Lauren Bacall cantar, e ele canta um pouquinho também. É esse cara. E é muito estranho, porque não tem nada a ver. Não tem aquele charme De jeito nenhum, o cara tem que cantar baixinho, né? Ele é até muito famoso nos Estados Unidos, no resto do mundo não. Ele é bem low profile, assim, não passa de jeito nenhum a ideia do James Bond. Mas foi nele, fisicamente, principalmente. Inclusive, ele escreve isso no Satânico Dr. No livro. Ele fala, o James Bond é muito parecido com o Rogue Carmichael e tal. Então não é piração de crítico, não. Ele bota no livro isso. E realmente, o cinema, a gente vai falando dos filmes aqui, como foi lapidado o James Bond. Ele nasceu mais simples e ele foi ganhando charme, né? Com o tempo. Acho que a gente já pode partir pro primeirão. A unique feat of engineering, if I may say so, I designed it myself. The glass is convex, 10 inches thick, which accounts for the magnifying effect. Minnows pretending they're whales, just like you on this island, Dr. No. Vamos começar aí, Satânico Dr. No, Dr. No, 1962. A gente pode falar aí, aproveitando o teu gancho, num cara que contribuiu muito para o charme, para o estilo do 007, que foi justamente o primeiro diretor dos filmes 007, que é o Terence Young. Muita gente diz que o Terence Young era o 007. Acho que ele era muito parecido. Era um cara cheio de estilo, cheio de bom gosto, né? Mulherengo, bebedor, né? E jogava, é isso aí. Inclusive, ele ensinou um pouco essas coisas pro Sean Connery, né? Que também é fundamental pro sucesso da série, né? Sim, sim. Que é um cara... O Sean Connery é bem engraçado, assim. Ele participou do Mr. Universo, cara. E concorreu a sério. Isso na época que não era bombado, né? Então tem algumas fotos dele lá fazendo aquelas poses de músculo e tal. E ele foi caminhoneiro. Então, ele, assim, quem acha que ele era um cara sofisticado, era exatamente o contrário. Ele era bem de baixo. E o Terence Young, ele ensinou isso a ele levou ele pros cassinos e tal, ensinou sobre vinho e tudo mais, que o Sean Connery não sabia nada. Vestiu ele, né? Vestiu, cara. Com aqueles ternos elegantes. A verdade é que em 1961, ali, quando começou a produção, o Sean Connery era um semi-desconhecido, né? Já tinha feito vários filmes e tudo, mas não... Isso, ele tinha feito o grande A Lenda dos Anões Mágicos. É um filme da Disney que ele canta, rapaz. Ele já tinha feito filme sério também, tem aquele filme com a Lana Turner, como é que se chama? Another Time,
Another Place, uma coisa assim. Ele até cita, ironicamente, piadinha interna, né, num dos filmes ali que eu não lembro mais qual é. E o James Bond acha que assim, era de alto profile e tal, e não, foi uma série que começou bem de baixo, com um orçamento muito modesto, e o Sean Connery ele tinha sido vilão num filme do Tarzan, até um filme que fez um certo sucesso na Inglaterra, e ele falou pro pessoal, olha, eu vou fazer um filme de detetive agora, mas eu volto porque eu quero fazer o próximo do Tarzan, pra você ver como ele tava com a cabeça que, não vai dar em grandes coisas isso aqui. E felizmente deu, né? O Satan Dr. No fez sucesso e embalou, né? E o engraçado é que parece que o Cary Grant tinha sido cotado, né? Mas aí o próprio Broccoli desistiu. Parece que o Cary Grant era amigo de família do Broccoli, mas desistiu porque sabia que ia ser um filme só, né? Imagina, o Cary Grant já estava com a idade já avançada ali. E desde o início, isso eu não sabia, mas desde o início o Roger Moore era considerado, o Roger Moore foi cotado, eu acho que antes até do Sean Connery, evidentemente. Você imagina que poderia não ter existido o Sean Connery na vida, porque se o Roger Moore assume desde o início... só que o Roger Moore, ele fez um engraçado, assim, do 007 pra TV britânica, fez um de piada. E não ficou muito bom, e ele era novo demais, cara. Ele tinha muita cara de garotão, assim, não ia funcionar. Ainda bem que não usaram. Bem que ele é mais velho, né, do que o Sean Connery até. Mas ele ali tava com cara de garotão, assim, não ficou legal. O Sean Connery eu acho que deu uma envelhecida mais rápida, assim. Eu também acho. Aliás, a gente até vai ver isso. Nesses poucos anos, como ele ficou bem mais velho, assim. Parece que ele no Diamantes, né? No Diamantes até já fica meio deslocado ali, né? Exatamente. Você sente isso também. Mas um filme... Eu não sei o que vocês acham, mas acho um filme decente, assim como o primeiro, né? Já é um filme que já, de cara, já coloca vários elementos ali que a gente vai ter do universo James Bond, né? E já começa com Bond, James Bond, né? Já é legal ali. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Clássico, talvez o mais clássico ali, né? Aquela introdução, inclusive... Muito bem feita. É bem feita e parece que o Terence Young ripou isso de um filme do William D. Eterle chamado Juarez, que o personagem do Paul Mooney, ele é introduzido dessa forma. Você vê plano da mão dele, né? Você vê uma série de closes. Filme escrito pelo John Huston, aliás. Filme escrito pelo John Huston. E ele copiou essa ideia até a gente chegar lá no close do James Bond com aquelas célebres palavras. É claro que a gente tá falando de uma série, de uma franquia que segue um esquema, né? Todo mundo sabe disso, mas se nosso amigo Bruno, nosso companheiro no último podcast fez aqui, esses são os filmes quentes que ele falou, né? São aqueles filmes que é entretenimento. E cinema de entretenimento da melhor qualidade, na minha opinião, mas enfim, a gente segue um esquema, e esse esquema já fica muito bem colocado no primeiro filme, né? Com variações filme a filme, mas ali já tem tudo, né? E nessa cena de abertura a gente já vê. Não diria. Tudo eu também não diria, eu diria quase tudo, por exemplo. A parte dos gadgets ali, ela vai aumentando, né? A importância dos apetrechos. Falta, eu acho que os gadgets, né? Falta... Nesse primeiro filme a gente tem a introdução eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, tem a introdução da Walter PPK, da arma, que vai ser clássica durante muito tempo. Os objetos eles vão sendo introduzidos aos poucos, né? Você vê que aos poucos. O Aston Martin é só no Goldfinger que vai aparecer o Aston Martin. O Walter PPK é engraçado porque um cara chamado Boothroyd, muito entendedor de arma, falou lá pro Ian Fleming, você tá vacilando no teu livro, você tá botando que o cara usa bereta, isso é arma de mulher e tal. Bota ele pra usar o Walter PPK. Ele criou o personagem Boothroyd, que depois vai virar o que é o Kill, né? Que é o Kill. E é o único filme que não é o Desmond Llewellyn, né, até ele morrer e tal. É um outro ator. E ele usou, e ficou muito legal. Outro nome, né? Ainda não é chamado de Kill ali naquele filme. Esse nome é Boothroyd. E aí já tem o Vodka Martini também, mexido, não batido, né? Que incrivelmente o Dr. No sabe, né? Incrível. 007 é um agente secreto que onde ele chega, o nego sabe que drink ele bebe, o cara. Às vezes nem sabe direito, nem tem certeza que é ele, mas sabe, enfim, é uma coisa sabe a bebida que ele toma, é incrível. Já tem o chefe, né, o M, que é o Bernard Lee. Que vai seguir, já tem a Moneypenny. Claro. Já tem a Moneypenny, que é a Lois Maxwell. Isso. Já tem o Joseph Wiseman, que é o Dr. No, né? Bom vilão, eu acho, inclusive. Interpreta. Ele já meio que seta o estilo do que vai ser o vilão do James Bond, né? Exatamente.
que geralmente é um cara com algum problema físico. E geralmente de alguma etnia, de algum oriental, ou lá dos Balcãs, Não americano, não inglês, da Europa Oriental. É um cara meio sinistro, visivelmente frustrado, né? E nessa etapa que a gente tá fazendo aqui, esses primeiros 7 filmes, em 4 ou 5 é o Blofeld, né? Tirando o Dr. No e o Goldfinger, nos outros 5 filmes desse que nós estamos falando hoje aqui, o chefe seria o Blofeld, só que em 2 ali ele nem aparece, né? A gente só vê a mão dele afagando o gato e tal. Que é o Anthony Dawson. E nos outros são atores sempre diferentes, né? Primeiro é o Donald Pleasance, o Telly Savalas, e no último é aquele Charles Gray, se não me engano. Bem fraquinho. Esquisito. E bem, outra coisa também, o Ken Adam, né, cara? Foi muito vital aí, porque ele faz uma direção de arte campeã, assim. Você vê, esse filme foi feito com quase nada, com muito pouco dinheiro. Ele cria uns sets legais, estilosos. Ele deu uma valorizada muito grande aí. Eu acho que a equipe do James Bond, que em geral vai se repetindo, o pessoal vai seguindo junto, ajudou muito a série. Se fosse um trabalho mais porco, talvez tivesse morrido aí, né, cara? É muito estranho pensar isso. Mas se o Satânico Dr. No não tivesse feito sucesso, provavelmente teria sido o único filme. Fim de papo, né? Aliás, a morte da série já foi anunciada várias vezes. E nunca acontece, né? Estamos até hoje aí e continua fazendo filme. É incrível, uma série com mais de 50 anos. Com a saída do Connor chegou a se cogitar, né? Várias saídas já se cogitou, né? Depois, quando não deu certo, vamos dizer assim, com o Lazenby, com lá o Lazenby, né? O filme não fez tanto sucesso, enfim. Agora, vocês gostaram do Dr. No? Eu revi agora, subiu no meu conceito, sabia? Era um filme que eu tinha pontos mais fracos e eu já boto ele como mediano pra bom ali da série. Ele é sólido. Não, ele é um bom filme aí nesse período. Eu deixaria pro final, preparei aqui umas... Pra gente classificar os filmes e tal, vai ter um quizinho aqui, um questionário. Mas eu sempre gostei do Dr. No, mas eu sempre achei ele um pouco deslocado ali. Ele é pobrinho, né? Ele é envolvido. Ele é pobre, ele claramente é o primeiro filme ali, se você... visse esse conjunto de filmes que a gente vai debater aqui e não soubesse qual é o primeiro, você poderia apostar que ele é o primeiro. Porque realmente parece que eles estão testando algumas coisas. Mas eu não acho que ele é o pior, não. Depois a gente... Não é. Pra mim não é. De todos, não é. Você tá falando de todos ou tá falando... Não é nem o segundo pior pra mim. Tá falando desses 7? Desses 7. Desses 7. Não é, não com certeza. Quer dizer, pra mim também não é o pior, né? Não Apesar não é nem o de pior. que tem coisas ali que incomodam, né? Em todos tem, né? Em todos tem algumas coisinhas que vão incomodar. O que te incomodou nesse aí? Olha, pra mim incomoda até uma coisa conceitual, assim, da personalidade que realmente eu não sei dizer se isso tá no livro, mas quando ele mata ali o Dente a sangue frio, de maneira, assim, até talvez desnecessariamente, né? O professor Dente lá, o Anthony Dawson. O Anthony Dawson, que já rendeu o cara tá sentado ali na frente dele, ele mete um balaço nele. O cara tentou pegar a arma ali também, né? O cara não é muito bonzinho também, né? Não tô dizendo que seja bonzinho, mas é algo que meio que foge do que se estabelece depois com a personalidade dele, que ele mata quando é necessário, né? É aquilo que a gente falou lá atrás, foram limpando o James Bond, né? Ele era um pouco mais malvado, tinha um pouco isso mesmo. Que eu acho até mais real, honestamente, né? Eu acho, por exemplo, eu entendo a época e tudo mais, mas a personagem da Ursula Andress, né? Como é o nome dela? Honey Rider. What are you doing here? Looking for shells? No, I'm just looking. Honey Rider. É uma dessas personagens que são mero acessório, né? Não serve pra nada. Ela vai transar com James Bond, é só isso. É um corpo bonito ali. Tem outras, até nesse período que a gente vai falar, tem outras Bond Girls mais interessantes. Como, por exemplo, a Honor Blackman lá no Goldfinger. É engraçado que no livro, a introdução da Ursula Andress, ela tá nua, não tem nada de biquíni com faca, mas ela tem um nariz quebrado, assim, ela tapa o nariz ao invés de tapar o corpo, e o James Bond acha isso meio estranho e tal. Mas assim, eu gosto da personagem dela. E a entrada dela na praia, aquilo é uma cena muito clássica, né? O filme tem 2 momentos clássicos, o Bond, James Bond, e essa entrada dela na... Outra coisa clássica que acontece já nesse filme é aquela sequência em que ele é perseguido por alguém e tal, e depois acaba
concluindo que na verdade é alguém que tá do lado dele, né? Isso também tem direto, né? Isso tem direto, e isso já acontece logo de cara também, né? Isso para dar uma Que é o enganada na Felix gente. Leiter, né? Isso. É o Felix O agente Leiter, da que CIA, também é né? outro personagem. Vai repetir direto. Vai repetir, vai ser frequente. Mas sempre mudando o ator Sempre também, outro né? ator, né? Sempre outro ator. Isso vai acontecer, né? Em algumas... O próprio Blofeld vão ser vários atores, como você falou aí, né? Isso. E outra coisa que a gente não pode lembrar, a música, né, cara? A música foi introduzida Exato. nesse filme do Monty Norman e, pô, é muito... Mesmo que... Arranjo do John Barry, né? É. Que deu briga na justiça isso, mas se determinou que a música é do Monty Norman, essa música mais classicona. Mas, pô, marcou a série geral. Mesmo quem não gosta da série sabe Conhece reconhecer. a música, né? Exatamente. Essa música é E outra coisa é aquela abertura clássica que foi criado pelo Maurice Binder, do cano da arma, né? Que a gente vê. do cano da arma que a gente vê, o tiro e aquele sangue escorrendo, aquilo também vai ficar pra sempre. E não é o Sean Connery, né? O Bob Simmons, que era o dublê. Que era dublê dele. Outro cara importante também na franquia, né? Vai trabalhar em vários filmes do James Bond, aí vai ser coordenador de dublê. A equipe é muito unida, eles vão seguindo mesmo, né? Uma família, né, cara? Tem gente que vai subindo na vida, a gente até vai falar isso na frente. Vamos chegar lá. Já sei até quem é o editor desse filme aqui. Vai subir na vida. Fica só a dica aí. Peter Hunt? Contou o final. Não podia? Porra. Não, mas não tem grande surpresa. Sacanagem, não tem grande surpresa, ninguém deve A conhecer. gente E o Richard Maybaum? roteirista, né? Roteirista que seguiu aí bastante tempo, né? Eu acho que saltou um outro filme. Ele fez quase todos os filmes que a gente vai falar aqui hoje. Isso. Menos acho que o You Only Live Twice, que não foi o roteiro dele. Isso. Então, pô, é um cara importante também, a gente vai comentar mais dele quando for seguindo aí. Vamos pro próximo filme, vocês têm mais alguma coisa pra falar do Dr. No? Eu acho assim, vacilos do filme, acho, por exemplo, a morte daqueles 3 cegos, eu acho muito rápida, assim, tem gente que nem se toca que eles morrem naquele carro que cai da ribanceira, eu acho que... É até difícil de lembrar. Ali, né? Eles são valorizados até ali e depois o cara some meio de bobeira e tal. E a própria, não sei, eu questiono assim, a própria necessidade de botar um ator americano pra fazer um chinês, né? Ou pelo menos um cara com... Mas aí eu perdoo porque isso era comum, né? Não era hoje em dia o pessoal daria guerra isso aí. Tá bem, o Joseph Wiseman, vocês gostam dele? Eu gosto. Acho um ótimo vilão e um bom ator, né, cara? E ele não fica, a caracterização dele não fica tão exagerada, tétrica como, por exemplo, o James Bond de japonês, né? Puta que pariu. Vai chegar lá. Mas acho que tem que cabe comentar que toda a série são filmes carregados de coisas que hoje em dia estão bem fora de moda, né? E combatidas. É extremamente racista em muitos momentos. Machista, ao extremo. Machista, né? E tal, enfim. Isso aí. Mas isso vai mudando, né? Vai dando aquela amenizada, mas é o suprassumo do macho, né? Em computação fala muito de terrorismo. Mas, fala de terrorismo. Mas por outro lado, apesar dele pegar um monte de mulher, uma média de quantas, sei lá, 3, 4 por filme, então, as mulheres raramente são mulheres submissas ou fracas, né? Geralmente são as mulheres meio, usando o termo que elas gostam atualmente, empoderadas, né? Algumas são realmente a própria Ursula Andress não é uma bobinha, não. Ela anda armada, ela se vira, né? Ela não é... Mais ou menos. Ela não é tão boba, talvez, quanto... Bom, não, também não é. A próxima. A próxima é bem mais bobinha. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. Thank you. But I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. Que seria do Moscou contra 007. From Russia with Love, 1963. A Daniela Bianchi. Que, aliás, você acha ela tão submissa? Tinha sido vice Miss Universo. Ela... Muito bonita. Uma modelo italiana. Mas eu acho que é uma atriz bem fraquinha. Fraca. Bem fraquinha como atriz. Aliás, lembra outro detalhe, né? Que é muito comum nos filmes, pelo menos nesses iniciais, é atores sendo dublados, né? Tem direto. O próprio, se eu não me engano, o Donald Pleasance foi dublado. Não, o Gert Fröbe foi dublado. O Gert Fröbe, Goldfinger e vários outros ali, né? E outra coisa que vai se repetir ao longo aí também é essa escolha de misses, né?
Eles Eles pegam pela mulheres beleza que mesmo. participaram de concursos Pra de ninguém Miss tem dúvida. Universo. É pra pegar a mulher bonita. Tem que pegar as melhores, né? O que o público, o povo acha que são as melhores da época ali. Pega a Daniela Bianchi, Não, e outra coisa, é barato também, né? Você pega uma pessoa que não tem nome e tal. desconhecido, você não precisa pagar tanto. Aqui nesse filme tem outra que estava nesse mesmo concurso de Miss Universo, só que faz lá uma daquelas ciganas que saem na porrada lá na briga. Aham. Ela também, eu esqueci o nome da atriz, mas ela também concorreu, inclusive, com a Daniela Bianchi. Aqui a gente tem a introdução do Desmond Llewellyn fazendo O quê? Tem a cena Gil- pré-créditos, pela primeira vez. pela primeira vez. Bonde Né? falso, né? Ficou até curioso aquilo. Foi é a primeira vez que eles tentam enganar a gente com essa história de que o James Bond morreu, né? Agora aquilo ali é uma... Né, você olha aquilo ali com um olhar crítico, você fala, pô, que palhaçada. O cara que tá fingindo que é o James Bond precisa usar uma máscara na cara do 007. E o cara morre de verdade no Não, tem que matar o cara, né? Treinamento Ultimate treinamento, né? Treinamento soviético bravo aí. E o negócio interessante é aquilo que a gente já falou, que não existe, a gente não vê e não sabe sequer o nome daquele vilão, né, que a gente depois fica sabendo que é o Blofeld e tal, pelo gato em outros filmes, mas ali nem é falado que é o Blofeld, né? Não tem nome. Os vilões, ou os vilões principais são aquela mulher lá, a Lotte Lenya, né? Isso. E o Robert Shaw, que eu acho um ótimo vilão. Shaw, e aquele cara do xadrez lá, o Kronstein, né? Não, os vilões desse filme eu acho muito bons. Os três. O Kronstein, a Rosa Klebb, Rosa Klebb é famosa dentro da série, né? E agora, engraçado, assim, muita gente acha esse livro dos melhores. Eu li a maioria dos livros desse episódio que a gente vai fazer aqui. Eu acho o pior livro desses, porque o James Bond só entra do meio pro fim, cara. Até lá é do meio mesmo. E eu acho que o filme acertou que ele bota isso bem mais curto, assim, a trama pra pegar o James Bond ocupa o começo do filme, se você for ver é tudo isso. Mas aí, assim, uns 10, 15 minutos depois segue normal. No livro o James Bond quase não aparece, boa parte do livro ele tá. Muito estranho, né? Isso não funcionaria no cinema de jeito nenhum. Não teria. Por que eles fizeram esse filme logo como segundo, hein? Será que foi por influência do Kennedy lá, que dizia que adorava o livro? É possível, né? A gente não falou isso antes, mas isso foi... Deu tempo dele ver, né? Mas tudo bem. Aliás, o From Russia With Love, o Moscou contra 007, foi o último filme que ele viu na Casa Branca, né? Ele viajou pra Dallas e foi assassinado. Ele chegou a ver, então. Chegou a ver. E ele botou esse livro como um dos preferidos da vida dele inteira. E isso foi publicado nos jornais e deu um gás pros livros do Ian Fleming depois pra série ser feita. O pessoal falava disso, o lance do Kennedy, isso foi usado mesmo pra dar uma projeção, né? Agora, desse filme, outra coisa que eu gosto muito é dos créditos iniciais, com aquele lance das letras nas corpos. É o tipo de negócio baratinho de fazer e ficou bacana. Assim, o pessoal já tinha mais dinheiro aqui, né? Não tava tão pobre quanto no, mas ainda era pouco. E ficou bem feito, assim. Eu não gosto tanto do Moscou, quanto assim, ele vai caindo de levinho no meu conceito cada vez que eu vejo ele, mas ainda é bem sólido. Eu já cheguei a achar um dos melhores. Hoje eu já acho que ele é bom. Eu acho assim, olha, o filme 007 geralmente começa muito bem e o final é bom, mas às vezes no meio dá uma cansada, assim, né? Tem uma enchida de linguiça ali que incomoda, geralmente. Ele não tem um ritmo tão bom, né? Eu também acho. Não tem tanta cena conhecida. Ele é... eu discordo algumas coisas. Por exemplo, eu acho que tem uma das melhores cenas de briga muito desses 7 filmes que a gente vai falar. Que é do trem lá, no final? Aquela cena do trem. Acho aquela porra excelente. Isso. A briga dele, do Sean Connery, com o Robert Shaw, né? Que é o Grant. E aí ele sempre acaba se salvando graças aos apetrechos que no início ele meio que debocha deles, né? Que salva a vida dele é essa pasta 007, que até virou termo isso, né? Que é a primeiro gadget dele, né? Nos filmes, pelo menos. Que salva ele legal ali, né? Pasta e nesse que é a pasta que aparece, né? Tá certo. Agora o Robert Shaw tá muito bem, né? Tá. Eu acho que ele é um dos melhores vilões aí. Depois a gente elege o melhor, mas eu acho que ele é um dos melhores. Isso é uma coisa interessante também dos filmes 007. Pelo menos nesse período, os atores que fazem os vilões geralmente são melhores do que o Sean Connery.
No começo da carreira são, Eu acho esse detalhe curioso. Dá força ao filme isso aí, acaba, né? E aqui a gente tem o último filme do Pedro Armendáriz. Isso que eu ia falar, isso foi o lance triste aí desse filme, né? Que ele pediu, pelo amor de Deus, pra não demitirem ele, que ele sabia que ia morrer, que ele tava com câncer terminal. Ele, por favor, não me tirem, eu só tenho isso e tal. Foi bem triste, assim, o pessoal... Eles correram pra fazer as cenas dele, porque sabiam que ele tava morrendo. E aí ele se matou, né? Ele chegou até o máximo, ele não aguento mais, ele se matou. E aí só faltou poucas cenas de cobertura. Usaram até o Terence Young pra... Ele se matou no hospital, cara. O cara foi hospitalizado e aí ele parece que levou uma arma escondida. Né? Vou morrer... Muito triste isso, mas ao mesmo tempo muita raça, né, do cara. Um ator recorrente do John Ford, né? Foi inclusive o John Ford que deu uma ligada pro Terence Young. Pediu isso, foi meio um favor. De novo, é o diretor desse filme aqui, repetiu, né? E falou, pô, bota o Armendáriz aí, tem um papel pra ele, não sei o que, e acabaram colocando ele no elenco. Né? Ele faz um bom papel ali também. De apoio, também, eu acho, As atuações são muito boas. Fora a Daniela Bianchi, que realmente tá fraquinha, mas ela é bonita, ela faz o que ela tem que fazer, ela é gata. Mas fora isso, o pessoal tá muito bem. O próprio Sean Connery já tá mais confortável no papel. Mas ela é outra daquela linha, né, que também não faz muita coisa. E a Sylvia Trench lá do primeiro filme volta, aparece, né? Ela volta. Ela aparece no comecinho. A ideia era ela ser namorada dele nos 5, 7 filmes que o Sean Connery assinou. Mas aí o pessoal achou, não, vai ficar repetido, não tem sentido. Mas ela chegou a entrar nesse, né? Eunice Gayson, o nome dela. James Bond também não é homem pra ter namorada fixa, né? Mas é interessante isso, porque ao longo dos filmes tem os personagens assim, né? E os atores que transitam, se repetem, fazem outro papel, né? Certeza. Pro papel dela chegaram a cortar a Virna Lise, mas acabaram escolhendo a Daniela Bianchi mesmo. E agora, a cena do encontro dele com ela no hotel, primeira vez que eles se veem, foi muito usada para testes futuros de todo o cara que ia fazer James Bond tinha que fazer o teste dessa cena aí. Os produtores adoraram essa cena, então todas as futuras Bond Girls e futuros James Bond faziam essa cena. E pensaram na Katina Pachinu para fazer a Rosa Klebb, mas acabaram escolhendo a Katina Pachinu fez o Porquinho os Sinos Dobram, né? Acabaram escolhendo a Lotte Lenya, que eu acho que arrebenta no papel. E é curioso que esse livro, o Ian Fleming já estava de saco cheio de escrever pro James Bond, então ele deixa o final, o James Bond ele é atingido pela Rosa Klebb. Fica meio no ar que ele tá morrendo, entendeu? O fim do filme, do livro, é como se ele estivesse morrendo. Mas ele acabou se arrependendo e depois ele ressurge muito bem no próximo livro e tal, mas o pessoal que leu achou que ele estava morrendo ali. Mas no filme eles tiraram isso. Pegadinha do Ian Fleming. Tem a famosa cena do helicóptero aí, né? Muito ripada do Intriga Internacional. Escancarado, nem esconderam isso, foi isso mesmo. Terence Young acho que assume, né? Aquela perseguição do helicóptero ao Sean Connery, e dizem que o helicóptero dá uns rasantes ali na cabeça do Sean Connery, que a galera ficou meio preocupada. O negócio que encanta na série é essa percorrida em todo mundo que dá, né? Cada filme passa por 2, 3, 4 lugares bacanas, né? A gente começa... O Dr. No até que não, né? O Dr. No é meio só na Jamaica que se passa a história, né? Claro, tem até por questões orçamentárias também. Mas aí depois no Moscou a gente tem lá Istambul, né? Que é mais... Termina em Veneza. Já começa a rodada de mundo dele ali. E tal. Isso depois vai ser um charme. Vai dar E outra coisa também, a primeira canção que fez muito sucesso, porque essa From Russia With Love aí arrebentou. E começou uma tradição de todo filme ter uma canção e tal, né? Apesar de que ela não é bem apresentada nos créditos, é só a versão instrumental, mas ela fez um sucesso grande e aí no próximo filme então a música vai arrebentar, né? Próximo filme que é o 007 contra Goldfinger. The purpose of our 2 previous encounters is now very clear to me. I do not intend to be distracted by another. Good night, Mr. Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Goldfinger, 1964. Pra mim, acho que vai ser unanimidade aqui o melhor filme, né? Desse começo, sem dúvida. Desse começo. Tem alguma dúvida? Acho que não. Concordo com você. E aí, inclusive, eu acho ele perfeitinho. Não tem nada no Goldfinger que eu mudaria, assim. Pra mim é um filme... Pra mim é um filme que, ainda que fosse só esse,
um filme individual, solto, sem ser uma franquia, ainda assim seria um filme muito bom, né? É um excelente filme de ação por si só, né? Já com outro diretor, né? Aqui já com o Guy Hamilton, né? Apesar de que o Terence Young vai voltar ainda no próximo, né? A Terence Young voltará em Chantagem Atômica. Mas o Goldfinger arrebenta, tanto a música, a abertura. O Guy Hamilton, que foi assistente de direção do Carol Reed, um monte de gente, né? Ele fez o Terceiro Homem, ele fez o Aventura na África, ele teve naquele perrengue lá na África com o John Huston. Então ele começou de baixo. A série tem muito essa galera que vai subindo na vida, que é uma coisa rara no cinema, né? Geralmente o cara que é assistente de direção morre assistente de direção. Mas aqui não, aqui o pessoal teve condição de subir. E eu acho que ele arrebentou no filme. Eu acho o filme perfeito. O interessante é que aqui é a primeira vez que uma cena introdutória não tem nada a ver com a ação do resto do filme, né? É uma historinha à parte ali, né? E acho uma das melhores, assim. Mais lembráveis, né? Que é aquela do... Olhando pelo olho dela, o cara chegando. Aquilo é muito bem feito. Ele consegue ver o cara que vai acertar a cabeça dela lá. E é curioso que essa atriz que faz essa mulher, ela é a mesma que fez a namorada do Pedro Armendariz no Moscou contra 007. Aquela que fica carimbei. Lembra disso? Lembro. É ela, é mais um daqueles casos aí que eu falei de atrizes, atores que voltam na série interpretando outros papéis, né? Agora, tem uma galerinha chata, sempre tem, né? Esses caras existem, que reclamam um pouco do Goldfinger, assim, o Goldfinger é muito legal e tal, mas ele começou, assim, a ficar mais espetáculo do que realidade a série. Mas, pô, francamente, a minha opinião, dane-se. Eu acho que isso deu gás à série até. Pô, tem muito mais humor, tem todos esses gadgets. Pô, é muito legal, cara. E a parte do universo do 007 ser maior que a vida, né, cara? Exatamente. Não é totalmente realista. Eu reclamo quando, assim, você tem umas coisas que parecem preguiça de roteiro, entendeu? Por exemplo, vai ter um filme lá na frente que a gente vai comentar que parece que as soluções são tudo porque não tinha muito mais criatividade para desenvolver um negócio mais elaborado. Vamos fazer desse jeito, dane-se. E aí fica forçado. Vocês viram os testes lá dos atores? Theodore Bickel e do outro cara lá, porra, nada a ver, né? Eu vi uns pedaços. Eu acho o Gert Fröbe perfeito. Muito bem. Perfeito. Apesar de ter sido dublado. Mas não dá pra reparar, né? Eu sei que ele é dublado e tal, mas eles fizeram o esquema dele falar rapidinho. Pô, ficou muito bem feito. Ficou. E eu não sabia que era dublado, honestamente. Eu tive que descobrir nesses documentários aí. Eu também. Não dá pra perceber. Não dá pra perceber. E esse filme também, porra, capricha naquelas tiradas sensacionais, tanto do Bond quanto dos outros personagens, assim, tem falas marcantes, né? Aquela famosa do próprio Goldfinger. Aquilo é muito legal, né? Aliás, esse filme, se for puxar, ele tem várias cenas clássicas. Tem a menina pintada de dourado. Aquilo é muito famoso. Aquela própria da abertura lá do jogo de cartas, né? Na beira da piscina. Também. É quase todo. Tem umas 10, cara. Se for puxar aqui, tem várias. É muito bom. Tem ótimos vilões, né? E aí tem a apresentação do Aston Martin. Que é muito icônica. Cadê o meu Bentley? Não, já deu o que tinha que dar. Aston Martin DB5 aí. Com metralhadora, escudo traseiro. E os bancos ejetor lá que... Você sabia que eu tenho até hoje eu tenho uma miniatura com isso, né? Desse carrinho que ejeta o banco e tudo. Ele tá meio quebrado, mas você tem as partes lá, ele jetava, mas ele ainda tem a metralhadora que sai na frente, tem o escudo que sai atrás e tal. E nesse filme, nosso querido James Bond passa por Suíça, Kentucky, por onde mais? Vai lá no pelo Fort Knox. Pelo Fort Knox, vai para os Estados Unidos, né? No Kentucky, né? E tem a... Fala. Não, pode falar. Vai falar da Pussy Galore? Vou falar da Pussy Galore. É muito boa Bond Girl, né, cara? Ela sim, é mais ativa. My name is Pussy Galore. I must be dreaming. Eu acho que é a primeira que tem, assim, que é essa mulher empoderada. Como a gente falou, que é a mulher que tem força ali, ela pilota avião. Comanda aquela esquadrilha ali de mulheres, né? Isso, ela luta judô. Sugestivo. Qual o nome? Sugestivo. Sugestivo. Sim.
Ela sai na porrada com James Bond, né? Porque ela luta, acho que judô, karatê. Falando nessa cena das quadrilhas lá e tal, porra. Isso é a única coisa que me incomoda nesse filme. Aqueles soldados desmaiam mal pra caralho. Muito rápido. Não, aquilo ali Aquilo foi um pilotão do exército que parece que o Guy Hamilton escolheu lá e saiu com os caras filmando em diversos lugares e só pediu isso pros caras, ó. No segundo apito, no segundo apito vocês desmaiam. Aquilo é muito fake, né? Muito Feito fake, por amadores. É muito fake. Mas aquilo incomoda, né, cara? Parece filme de trapalhões. Se você quiser ficar muito no pé do filme, realmente tu bota essa cena aí, é o ponto baixo do filme. Mas tudo bem. Agora, cotaram o Orson Welles pra fazer o Goldfinger, mas ele pediu muita grana, não foi. Seria curioso ver o Orson Welles ali, excelente, né, cara? Mas o Gert Frobe tá arrebentando, não tem problema não. E tem o Odd Job, né, cara? A gente não pode esquecer do cara, o vilão. Eu acho que é o Harold Sakata, talvez o primeiro assistente aí marcante, né? Os assistentes são mais importantes ou mais amedrontadores do que o próprio vilão, né? Que é o caso aqui, né? Ele é muito mais ameaçador do que o próprio Goldfinger pro 007. Esse cara ganhou medalha de prata pros Estados Unidos, né? Em 48, na Olimpíada de Londres. Quem? O Job? Ele é americano, inclusive. Todo mundo acha que ele é japonês ou algo assim. Não, ele é do Havaí. Ele é havaiano. No filme ele é coreano, né? Segundo o Goldfinger. E esse filme tem também, começa aquela coisa que volta e meia, não reclamam, né, mas sempre citam como sendo o festival de mentiradas, né, porque, porra, as inverossimilhanças, é aquela coisa, né, tem que dar emoção ao filme, mas, porra, quer matar o Bond? Porra, pega a porra da arma e dá um tiro na cabeça dele. Não. Mas aí começa a clássica, né, do laser, vai cortar o cara aos poucos e tal, porra. Mas isso, cara, isso deve ser a coisa mais difícil de você escrever no roteiro. Porque em algum momento o James Bond tem que ser capturado. E aí qual é a desculpa para não matá-lo ali? Ou então tentar matá-lo de uma forma mais difícil. Tem coisa muito pior ao longo da série. Eu aceito essa daí. Porque Bielsa convence o cara de que se ele morrer pode ser que vaze a informação. Tem uma certa lógica. Mas tem horas que assim, o cara fica entregando o plano inteiro pro James Bond. Quando eu lembro das quase mortes do Bond, essa é uma, e a segunda que eu sempre lembro é do crematório lá do Diamantes São Eternos, né? Nossa, ali a gente vai chegar e vamos descascar. Ali é descascar feia. Mas o Goldfinger não. O Goldfinger é bacana pra caramba. É filmaço. Se uma pessoa quiser começar a série 007, esse filme é um ótimo começo, cara. É o ponto de entrada, talvez. É muito bom. Não, une tudo ali. Eu acho que uma pessoa que for ver hoje, mesmo não tá acostumado com o filme antigo, tende a gostar muito. Assim, acho difícil não gostar. E tem também a canção da Shirley Bassey que arrebentou, né, cara? Não, sem contar que também são filmes que visualmente não estão nada envelhecidos, né? Ainda mais aí com essas edições últimas aí, inclusive em Blu-ray e tudo. Você tem cores vibrantes ali, né? Essa restauração que eles fizeram acho que pro DVD e depois como ficou no Blu-ray aqui, porra, tá excepcional o negócio, tá tinindo mesmo as imagens. Esse aí não tem ninguém vai poder usar a desculpa que não gosta de filme preto e branco, essas coisas. Não, e é colorido, né? Só outra coisa também, o Fort Knox, que o Ken Adam inventou da cabeça dele, porque ele nunca pôde entrar lá. Muita gente, achou que foi a Vera mesmo, pra você ver como negócio assim, porra. Parece que teve gente do Fort Knox que congratulou ele, dizendo que, porra, trabalho ótimo, porque poucas pessoas entraram lá dentro e conhecem como é que é aquilo lá dentro. Aí teve aquela paradinha do contador, né, da bomba lá, que para no 007. Que no livro era no 003, né? Parece que foi o Harry Saltzman que exigiu que fosse... Foi uma boa mudança. 007. Uma boa sacada. Mas vamos pro próximo. Thunderball. Codename? Thunderball. As you can see, we've very little to go on. All the members of the crew had top security clearance. 007 contra chantagem atômica, 1965. Que era pra ter sido o primeiro filme. Isso. E não foi porque teve uma briga aí, né? Porque o Ian Fleming ia fazer um roteiro de um filme junto com o tal do Kevin McClory, que é o chato da coisa.
E aí ele acabou, foi pra frente esse projeto, ele escreveu o livro em cima daquilo. E aí deu um bafafá, foi pros tribunais. Briga na justiça e o cacete. Isso aí, é. E eles acabaram tendo que incluir o Kevin McClory como produtor desse filme aqui, né? Exatamente. Porque ele ganhou o direito de produzir esse filme e 10 anos depois ele podia fazer outro filme em cima desse roteiro aqui, dessa mesma história, e que foi o que aconteceu, a gente vai comentar quando chegar lá, né? E aí voltou o Terence Young, né, na direção. Voltou o Terence Young na direção. E, cara, desse período aí, eu acho que é o último bom 007, assim. Não. Do Sean Connery. Será? Mesmo assim, eu vou ser sincero, eu nunca gostei muito do Thunderball, não. Acho bonzinho. Também não. Revelações. Cativa, não é um filme que assim, que filmão, não. Não é um filmaço. O Goldfinger é bem melhor. Ele não tem nenhuma cena feroz, assim, tipo essa. Tem, cara, tem. Aquele lançou os tubarões. A batalha lá embaixo, embaixo da água, lá, a batalha subaquática lá, pô, aquela cena é maneira, cara, aquela é bem feito pra caramba. E de difícil de realização, né? A cena final, onde tem a batalha. Não, a batalha no barco com aquilo acelerado eu acho até ruim, honestamente. Eu digo a batalha embaixo. A batalha embaixo, sim, é uma boa batalha, mas não acho super clássica, né? Porque o problema dele é o Goldfinger. O Goldfinger teve várias cenas muito clássicas e o Thunderball eu acho mais modesto. Mas não é ruim, não, pelo amor de Deus. Ele veio na esteira aí do Goldfinger, talvez ele tenha. Mas ele foi o filme, acho que de maior sucesso da franquia. Se você colocar. Valores atualizar ele. Ele só perde pra algum agora mais recente, que eu não lembro qual é. É o Skyfall, ele só perde pro Skyfall. Mas dos outros antigos é o que deu mais, né? Então, assim, foi um grande sucesso, realmente. Foi. A Bond Girl, eu acho, das mais fracas atrizes. Também não me diz nada. A Claudine Auger, muito fraca. Ela foi Miss belíssima, França, né? Bonita e tudo. Ela foi Miss França, mais uma, né, de concurso de Miss. Foi cotada. Só que ela é muito fraca como atriz. Eu acho a Luciana Paluzzi muito boa. Eu gosto dela nesse filme. E é legal que ela não cai na do James Bond. Apesar deles terem uma transa lá, mas ela faz ao James Bond críticas que os críticos estavam fazendo. Já, James Bond, você acha que só aparecer que você conquista todas as mulheres, não sei o quê. E os produtores acharam legal incluir isso, né? Pra dar um cala-boca nos críticos, assim. Ficou legal. É uma mulher que realmente é profissional até o fim, ela não cai na dele. Ela tá no controle da situação. Aquela cena do spa eu acho meio besta. No início tem uma cena que fica ele e aquele Count Leap. Eles ficam pregando peça no outro, né? Meio patético aquilo ali, você não acha, não? Eles ficam pregando peça no outro. Não, na verdade o cara tenta matar ele, não é pregando... Sim, mas aí não consegue. Aí o outro vai lá e tenta matar o outro. Aí não consegue. Aí eles param assim, tá bem, tchau. Vamos parar por aqui, né? Você já me aqueceu aqui na sauna, eu já te botei lá na máquina de extensão lá e acabou. Vamos seguir aqui nossa vida que não deu certo. Estranho aquilo. Mas o equipamentozinho bacana da vez é o jetpack lá dele, aquele Ford. Aquilo funcionava, né? Aquilo não é mentira, não. Aquilo foi feito, inclusive, por um dos únicos 2 caras que pilotavam um negócio daquele naquela época. Eles trouxeram o cara lá e parece que o cara exigiu que usasse capacete. Eles queriam fazer sem capacete, né? Fazer sem capacete, mas aí você trouxe pro... Eu acho essa cena inicial, a cena de porrada ali do James Bond contra o Bob Simmons, que a gente falou, ele tá lutando ali, o ator que faz o Coronel Boulevard é o Bob Simmons, que era dublê da série e tal. Eu acho a cena de briga ali muito boa, cara. É bem realista, eu acho uma das melhores do Sean Connery, assim. Então, assim, acho que tem umas cenas que... Eu acho o Adolfo Celli um bom ator também. Adolfo Celli, né? Curioso, né? O cara que dirigiu o filme no Brasil e tudo, né? O diretor do Sim a Moça, diretor do Caiçara. Exatamente. Ele já era mais baseado no Brasil do que na Itália pra essa época aí. E foi fazer um vilão do 007. E eu reparei uma coisa curiosa também. Naquela reunião, que eu acho interessante também, aquela reunião das tretas que tem no início do filme, vocês lembram? Ele é bacana, Que eles se juntam lá pra contar as merdas que eles estavam fazendo ali, né? Tipo uma reunião de follow-up das tretas que eles estavam tocando. Sequestro, ato de terrorismo, não sei o que, extorsão. Um daqueles caras ali, o Number 5, é o Philip Stone.
lembra quem é o Philip Stone? Que é o Mr. Grady do Iluminado. Ah, bacana. É o cara do banheiro lá que fala com o Jack Nicholson. Ah, tá. O cara que supostamente matou a família lá e o Jack Nicholson é uma reencarnação dele, né? É o Philip Stone ali. Não, eu olhei assim e falei, cara, quem é esse cara, mano? E essa cena do chefão, dos maus, assim, isso foi 1000 vezes imitado, né, cara? Que tem de filme de... Foi. E é muito legal mesmo, né? A voz do Blofeld é muito boa. E tem tubarão pela primeira vez, que o pessoal tem uma fissura por tubarão na série de James Bond, né? No final eu vou chegar a outra fissura que nego tem nessa série, que eu vou levantar aqui pra vocês, ver se vocês concordam. Um negócio que eu reparei aí, revendo esses filmes todos aí. Fala aí, fala logo o que é, pô. Não, no final, no final. Suspensezinho, pô. Suspense, pô, no final. Porque aí, senão eu vou ter que citar todos aqui, vou revelar aqui, ó. No final, tá chegando. Pra Claudine Auger, que eu também concordo que não é grande coisa, eles pensaram na Julie Christie, na Raquel Welch e Faye Dunaway, cara. Acho que eles escolheram mal dessa vez aí. Muito mal. Mas eu acho que não escolher uma atriz já conhecida, acho que era interessante. Mas as três era, né? Aí é que tá, elas estavam em começo de carreira, né? Apesar de que a Julie Christie tava começando a arrebentar. Foi o mesmo ano, né, do Doutor Zhivago. Aliás, esse filme barrou na bilheteria o Doutor Zhivago e Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Foi o campeão mesmo do ano. Incrível. Eu acho que nessa época aqui o James Bond atingiu assim status de bitomania, né? Era por aí. Inclusive no filme seguinte, que o Sean Connery vai fazer no Japão, que é o com 007 Só Se Vive Duas Vezes e muito assediado, né? O cara não teve paz lá, né? E acho que muita gente diz que por conta disso ele meio que ficou meio... Desistiu, né? Tipo... ressabiado e teria que desistir do meio de seguir. Assim, muitas vezes, quem o escuta aqui podcast, às vezes é mais novo e tal, não tem noção. Mas as premieres do James Bond eram eventos sociais, assim, sérios. Assim, era uma coisa que bombava, mesmo no Brasil, em qualquer país isso. Era visto como uma coisa de certa classe e tal. Então, ele teve realmente uma pegada muito grande, a série desde o começo. Essa época aí realmente era o auge mesmo. Mas isso durou muito tempo. Qualquer estreia de James Bond era um evento por si só. Levado a sério, assim, tipo, ia gente legal, assim, não é uma coisa assim, vai qualquer um, não. Troço bacana mesmo. Ela tem uma aura em torno dela, né, sério. E esse filme tem também a canção aí do Tom Jones, né, ele que até desmaiou no final, né? Thunderball que você fala, né? Thunderball, né? E que chegaram a fazer uma segunda canção que eu até acho melhor que essa daí. Que é a tal da Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Se correr atrás, que é a Dionne Warwick que cantou. Que eu acho um pouco mais classuda e tal, acho que seria melhor do que a que usaram, mas eu gosto da do Tom Jones, mas eu acho ela... Acho que o Alexandre é o único que não gosta. Eu gosto do Tom Jones. Do que? Da música? Dessa música. Não, assim, não é... Pode falar, abra seu coração. Não é ruim, mas não é das músicas que ficam. Não, né? Melhores. Se compara com Goldfinger, até do Diamantes ou do You Only Live Twice, são músicas que eu gosto mais. Isso para não falar de muita coisa que veio depois, que a gente vai falar no outro episódio. Mas eu acho assim, entre os 7 aqui que a gente fez, eu acho que todos têm músicas legais. Sim. Nenhuma tem uma música que fala, que merda, essa música não... Eu acho que isso vai acontecer mais pro final da série, mas enfim, isso é outra história. Vamos pro próximo então? Vamos lá. Que é o primeiro filme de James Bond que eu vi, já falei isso algumas vezes aqui. You Only Live Twice. James Bond, allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. You Only Live Twice. Vi na madrugada da Globo dessas daí. E, cara... filme fraquinho. Cada vez que a gente vê ele vai caindo um pouquinho, né? Vai caindo, é verdade. A direção aqui é do Lewis Gilbert. Assim, fraquinho porque é comparado com outros, mas assim... Eu até ia falar isso. O filme de James Bond, mesmo quando é ruim, é bom. É meio como pizza e sexo mesmo, né? Mesmo quando é ruim, mesmo assim, vale a pena, né? Você não que porcaria. Nunca saí num filme dele, mesmo o pior de todos. Tipo, que droga, horrível. Não. Sempre tem uma cena ou outra que é interessante, né? Porra, convenhamos, né? Você não vai ver um filme do James Bond também achando que você vai sair de lá renovado como ser humano, né? Enfim. Você não necessariamente está vendo um filme do Beck. Sabe disso, exatamente.
Esse filme aqui, curioso, é que teve aqui o Fred Young na direção de fotografia. Pois é, rapaz. Fotógrafo do Lawrence da Arábia. E acho assim que se a fotografia dele não sobressai muito, em termos de luzes e detalhes da imagem, não sei o que, eu acho que, porra, muito foi necessário aqui a expertise dele, cara, porque esse filme foi um perrengue de fazer, né? Foi um perrengue. E aquela caverna do vulcão lá, aquela cratera do vulcão ali, projetado pelo Ken Adams. Muito legal aquilo. Difícil iluminar aquilo ali, né? Aquele set ali foi, porra, fantástico, enorme aquilo ali. Aquilo ali custou mais do que o Dr. No. Mas valoriza muito o filme. Eu vou pensar melhor e vou dizer até que, assim, eu não desgosto muito desse filme, não. Pelo contrário, eu acho prazeroso. Ele é legalzinho. Ele é legalzinho, exatamente. Eu acho que ele tem uns problemas, cara. Por exemplo, como que eu já falei, o James Bond virando japonês é ridículo. É totalmente gratuito aquilo ali. Não faz o menor sentido. Ele vai se esconder aqui. Pô, todo mundo ia ver que ele não é japonês, porra. Um cara de fora chegando, casando. Chama muito mais atenção. Uma japonesa da vila, um cara que não tem nenhuma cara de japonês. Ali ele dá uma puxadinha no olho dele, botou uma peruquinha. Ele volta, ele volta ali a servir mais ou menos a marinha, pelo menos na aparência, né? Esse filme, né? Inclusive até a Money Penny tá de uniforme e tudo, né? Tem a cena que ele morre, né? Antes dos créditos. De novo eles tentam isso, né? Tentam enganar. Como foi mais ou menos o Moscou. Ele é metralhado naquela cama, né? Que fecha assim, com ele dentro e os caras metralham. Então. Agora, os efeitos especiais, puta, tem uns efeitos ali que eu vou te contar. Envelheceram demais. Não, tem uma explosão foi nesse filme? Não é. Diamantes Eternos. Diamantes Eternos. Do helicóptero? Não, a explosão dos mísseis da China. Meu Deus. Uma massinha de cigarro, uma baforada. Nesse o que a gente tem ali, a Lironelli ali, aquela batalha de helicópteros. Né? Porra, eu acho bem filmado pra caramba aquilo ali, né, cara? Eu não gosto da Lironelli, não, cara. Eu acho aquilo bem vagabundinho, mas tudo bem. Eu acho o helicóptero, assim, meio esquisito. Não. O helicóptero de brinquedo dele, sim, mas tô falando da batalha ali, as filmagens aéreas. Aí tudo bem. E custou o pé de um cameraman ali, né? Mas é um cara que tava flertando já com a morte mesmo, né? O cara fazia filmagens aéreas, né? Então ele, o cara que tava sempre meio que correndo. Fez questão de voltar, trabalhou mais 2 anos e aí morreu. Morreu num desastre aéreo, né? Incrível. Tem aqui uns atores japoneses, né? Tetsuro Tamba. Isso, o que chama a atenção, o Tetsuro Tamba. Que deu uma encolhida, né? Vamos dizer assim, né? Porra, a gente lembra dele no Harakiri lá, porra, mais ameaçador ali. Ele tá no Kwaidan também, né? Que ele faz o fantasma lá. Mas, é coisa normal de atores que não são americanos que vão fazer filmes americanos, né, cara? A gente vê isso até hoje. Os caras somem. Muito difícil um cara sobressair, assim, né? O cara fica meio relegado ao segundo plano. Mas eu acho que o personagem dele é legalzinho. Ele faz bem. Tem as duas meninas, né? A Kiko Wakabayashi e a Bihama, que trocaram de papel. Que não falavam barra nenhuma de inglês, né? A Bihama não falava nada de inglês, ameaçaram tirar ela do filme e ela ameaçou se suicidar. Outra barra pesada. As duas estiveram no clássico King Kong versus Godzilla. Isso, sensacional. Você lembrou desse detalhe, né? Porra, e esse filme tem uma fala engraçada pra cacete, que é desse eterno idílio ali da Money Penny com ele, né? Que tem a porra da senha lá, que é o I love you, aí ela repete, ela diz pra ele, agora repete. Que ela quer ouvir ele falando I love you. Ele dá uma travada, né? Ele não fala, ele fala, não precisa, já decorei. Fala não. Muito bacana. Mas esse filme, assim, voltando ao lado... Ridículos. Tem o Charles Gray, né, cara, que num papel pequeno que é assassinado, que depois vai voltar como Blofeld. Horrível, meu Deus. Horrível a volta dele. Isso eu acho desnecessário, mas é no Diamante São Eterno. Mas quer ver uma coisa que me incomoda, por exemplo, e que aquilo que eu falei de solução meio podre de roteiro, né? Preguiçoso. Aliás, o roteiro do Roald Dahl, né? Que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate. Né? Não é aqui o Richard Maybaum, né? Talvez por isso tenha sido esse probleminha. Porra, tal do botão de explodir o míssel, cara. Pô, tem um botão lá pra explodir um negócio?
Não, coisa dos caras lá. Abortar, vamos explodir essa porra aqui. Sei lá, quem ia fazer um negócio pra destruir o... você agora... Lá, que eu botar um botãozinho lá que qualquer um chegava, levantava aquela merda, levantava e explodia. Agora no quinto filme você vai cobrar verossimilhança. Não, mas isso é bem ridículo. Não, mas isso é meio preguiça de roteiro, entendeu? Como é que a gente vai resolver essa parada? Bota o botão aí que explode a parada. Vamos lá. E os ninjas? Os ninjas é legal, né? Os ninjas descendo, né? Tem uns ali que descem metralhados já. E o cara ainda tá segurando a cordinha, né? Diz que os ninjas de verdade foram contratados, eles se recusavam a descer aquilo ali, tinham medo de altura, né? Os caras lutavam de todas as formas, só não desciam de altura, né? Agora, uma coisa legal, pra não dizer que a gente só sacaneou, eu acho o Donald Pleasence muito bem, aquela maquiagem da cicatriz do olho dele, aquilo eu acho que ficou bem bacana. Cara, aquilo ficou bom, eles abandonaram isso pro resto. Pena, porque Tcheco, né? Tinha um ator tcheco que chegou a filmar alguns dias, né? O Jan Verick. Não, que eles acharam que ficou parecido com o Papai Noel. Que não ia funcionar. Tá muito bom velhinho, não dava, né? Mas a apresentação dele é muito legal, né? Que ele faz aquela cara sinistra, eu sou o Ernst Stavro Blofeld, aquilo dali é bacana, cara. E assim, funciona também que é a primeira vez que a gente vê o Blofeld. né? Exatamente, que demorou filmes pra gente ver o cara. Depois de 2 filmes sem ver a cara dele. E tal. Pena que não usaram ele de novo, eu acho, porque ele manda bem. Ele podia ter dado a sequência, né? Não explicam por que não acontece isso. O You Only Live Twice tem uma participaçãozinha quase desapercebida é um ator menor, mas o cara que faz o presidente ali, é o Alexander Knox, não sei se reconhecem ele. Ele é do Wilson, né? Exatamente, esse cara já fez o Wilson no passado, né? Que era presidente. O filme mesmo, o Wilson? O filme Wilson, da década de 40, que ele fez o presidente Wilson. Aí botaram o cara como presidente dos Estados Unidos ali de novo. Concorreu ao Oscar e tudo. E agora, até vou lembrar do Oscar, que a série James Bond, em geral, é totalmente desprezada no Oscar. Geralmente não ganha quase nada. Só a música, né? Às vezes é indicada, né? Mesmo assim, você vê, nenhuma dessas músicas ganhou. A primeira que vai ganhar é Skyfall, né? Então, assim, tem sim uma certa birra dos americanos por ser da indústria britânica, né? São todos filmes britânicos. Se fossem americanos, teriam ganho muito mais direção de arte, som, esses efeitos especiais. Então, assim, o Goldfinger ganhou acho que de efeitos visuais, de efeitos sonoros, e o Thunderball ganhou de efeitos visuais e só foi ganhar Oscar de novo com Skyfall. Se ficou esses anos todos sem ganhar nada. Eu acho isso bem absurdo. Um gap aí meio estranho, né? E a Karen Dor? A Karen Dor, eu acho ela bonita, cara. Eu acho que a voz dela é interessante também. Ela tem uma voz meio... Também acho que ela tá bem. Assim, ela tá bem. Agora, ela, aquilo que eu falei antes, eu acho que a gente reclama das cenas que tentam matar o 007. Aqui é o top da canastrice, né, cara? Porque a mulher, a Karen Dor lá, ela pega o cara, prende o cara na cadeira, tem uma arma apontada pra ele. Só matar e decide, não, vamos fingir que eu vou fugir com você, a gente transa aqui, depois eu te levo pra um avião. Eu prendo as suas mãos lá no avião, com aquela coisa de madeira, e depois eu salto de paraquedas e o avião vai cair e tu vai morrer, cara. Demais, né, cara? Eu não sei se essas coisas estão no livro, cara. Mas aí passou do limite, né? Não deve estar, não é possível. Não faz sentido disso, cara. Não faz sentido nenhum. Agora, uma coisa até bom você ter lembrado do livro. Realmente, no livro, o James Bond, não nesse livro que eu não li, mas nos outros, o James Bond é bem menos fodão, assim. Nos filmes ele é incrível, né, cara? O James Bond, não falou disso, o James Bond é um arquétipo masculino perfeito, pô. O cara é mulherengo, pega todas, sabe tudo. O cara é esperto em esquiar, em atirar, em andar de cavalo. Eficiente, né? Em tudo. Ele é tudo ótimo, só pô. Não sabe muito sobre diamante, né? A única coisa, muito perfeitinho. Então, e nos livros, não. Ele é um cara normal. Ele perde nas cartas, por exemplo. É comum ele perder joga mal às vezes, uma vez que eles limpam o 007, assim, ele é bem mais humano, ele não é tão mulherengo, não, ele é bem mais light, assim, eles deram uma valorizada no cinema e eu acho que funcionou, pô, aliás, o sucesso da série até hoje fala por si só, né, mas ficou bem mais, é bem diferente, quem vai ler e acha que vai ser igualzinho, é bem diferente, vai estranhar. Aliás, eu acho os filmes bem melhores que os livros, ainda não vi nenhuma exceção, ganham e geralmente de boa margem.
E uma daquelas falas definidoras também do personagem do Bond é quando ele vai pegar a Karen Doyle, ele manda assim, os sacrifícios que eu tenho que fazer pela Inglaterra. Bom, mas esse aqui é o último filme de Sean Connery, né? Como eu comecei a falar. E ele já não estava mais nem falando com o Harry Saltzman e o Brown. Ele estava brigadão, já estava na hora de mudar. Ele não estava tinha esgotado, né? Ele estava vendo ali outras oportunidades para ele, não queria ficar para sempre fazendo James Bond. Hitchcock, já estava, né, fazendo voos solo aí. E aí cria um problemaço, né, que é pro próximo filme, 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade. Merry Christmas, 007. I'm Sir Hilary Bragg. Oh, no, Mr. Bond. Respectable baronets from the College of Heralds do not seduce female patients in clinics. On the other hand, they do get their professional details right. The Beauchamp tombs are not in the Augsburg Cathedral, as you said, but in the St. Anna Kirche. 1969. Quem seria o novo James Bond, né? Chegaram até a cotar o John Gavin, né? Que é o cara que faz o Psicose, né? O namorado lá da Janet Leigh. Que talvez desse um bom 007. Eu acho ele muito travado, não acho que dá bom, não. Não tem aquele ele não tem sarcasmo. Ele não tem isso. Mas talvez no papel dele ele passasse a ter, não sei. Eu não acho eu acho o George Lazenby o mais fraco dos James Bond. Acho que tranquilo, inclusive. Tranquilo, assim, mas porque ele não era ator. Mal, né? Mas eu não acho que ele esteja mal. Mas não compromete o filme. Não, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei um horror. Assim, caraca, o George Lazenby é um lixo. Eu saí assim, até com certa raiva da coisa. Vendo várias vezes, não, eu acho ele aceitável. Eu já consigo aceitar ele no papel. Ele não era ator, né? O problema é esse, ele não é um ator. Ele era modelo. Ele era modelo, ele conseguiu enganar os produtores. Ele assumiu que ele não era ator, isso aí não enganou, não. Depois, não, ele enganou os produtores. Ele passou pelo Broccoli e o Saltzman, aceitaram fazer o filme. Parece que quando chegou lá nos primeiros testes com o Peter Hunt, aí ele contou pro Peter Hunt, falou, cara, vou te contar uma paradinha aqui, eu não sou ator, amigo. Não, e ele tinha sido escolhido por uma propaganda de chocolate, cara. Até existe essa propaganda, dá pra ver. E realmente, assim, foi um tiro no escuro. Eles arriscaram muito, eu não acho só o Lazenby, não. Eu acho que botaram também uma batata quente na mão dele. Também tem isso. Porque não é um filme comum do James Bond, é um filme que sai da norma. É um filme que sai da norma, o James Bond se casa, cara, e tem uma cena que ele quase chora, precisava de um ator ali. Mas é uma das melhores histórias, não é não? Eu gosto bastante até. Trampou, eu gosto. Eu não acho tão campeão, não, mas eu concordo que ele tem esse charme de ser diferente. Então, assim, acho que eles também quiseram arriscar. Vamos pensar assim, o Sean Connery nesse papel, acho que não ia funcionar. Não ia funcionar. Mas quase foi feito, né? Esse filme era pra ter sido feito, acho que depois do Goldfinger já queriam fazer, né? Acho que tava nevando muito onde eles queriam filmar, eles desistiram. Mas ainda bem, porque com o Sean Connery também não ia funcionar, não. O Sean Connery não ia casar, o Sean Connery não ia chorar no filme. Exatamente, a gente não ia acreditar naquilo. Então, assim, por um lado foi bom ter sido o Lazenby. Porque pelo menos é novo mesmo, fizeram um monte de coisa nova, né? Então, assim, eu dou uma relevada nele um pouco nisso também. Foi bem desafio, um diretor novo pra série. Eles se arriscaram aqui. Foi o Peter Hunt, né? Que era montador antes, né? Exatamente. Cansou de ser montador. Montou a maioria desses filmes aqui. Que ele deu um look pro James Bond de dar uma aceleradinha nas cenas de porrada e tal, que criou uma certa época. Isso aí. Que tá, eu sempre defendi isso, acho que o Marcelo me contesta. Eu acho... A única vantagem do George Lazenby, eu acho que as cenas de ação de porrada ele é bom, cara. Tanto é que ele quebrou... Ele trabalhou com o Bruce Lee, cara. O Bruce Lee era amigo dele. Ah, é? É. E ele quebrou o nariz do cara, o russo lá, a primeira cena que eles foram fazer, ensaiar, não sei o que, ele acertou o cara de verdade, quebrou o nariz do cara que era lutador. Ele era bom mesmo, assim, ele lutava artes marciais e ia fazer filme com o Bruce Lee. Foi ele que machucou o Bernard Lee lá, cavalgando, se eu não me engano, né? Não, mas aí foi numa brincadeira, né, que o Bernard Lee pegou uma barra pesada e se ferrou. O George Lazenby fez um monte de babaquices, assim, realmente ele deu muito tiro no pé, né, cara, ele não acreditou na série, ele achou que a série ia morrer, que aquilo ali já tava virando uma coisa antiga, né, e tal. Mas o crime, pra mim, barra pesada dele foi se aparecer pra fazer promoção do filme barbado e cabeludo.
Porra, naquela de, não, todo mundo sabe que o James Bond é um personagem fictício, o que tem ao aparecer barbado? Aí, porra, nego, caraca, você tá parecendo um hippie, meu irmão. Como é que a gente vai promover o filme? Parece que ele se envolveu com um cara que convenceu ele que ele tava sendo explorado e tudo, né? Ele mesmo reconhece que ele pisou na bola, assim, pô, foi uma pena, porque... Não, ele fazia umas loucuras no set, ele comprou uma arma, ficava dando tiro em garrafa, deixou ficar... Teve uma festa que chamaram todo mundo, assim, fizeram convites com pôsteres, assim, tipo, aparece, assim, foi motorista, todo mundo do futebol clube, né? E aí ele ficou meio na porta, assim, não, porque eu sou estrela, vocês têm que fazer um convite sério. Que porra é essa, mesmo? Aí acho que um dos produtores falou... O Brócoli. Você é uma estrela se o público disser que você é uma estrela, e não antes, porra. Não é você se declarar uma estrela. O cara ficou deslumbradão ali com a parada. Assim, convenhamos, é difícil não deslumbrar, né? O cara não era nada conhecido e tal. E de repente vira o James Bond, é difícil, pô. Subiu a cabeça, Sobe a cabeça mesmo, né? Agora, tem uma cena legal, aquela quebra da quarta parede eu achei legal, interessante. This never happened to the other fella. Ele falava isso toda hora no filme, né? Aí, pô, fala isso no filme lá, você fica o tempo todo enchendo o saco. Fala isso aí que, isso nunca aconteceu com outro cara, né? E ficou aquilo foi legal, né? Ficou divertido. E ele dá um sorrisinho pra câmera ali, interessante aquilo. Tem a Diana Rigg, né, a famosa Lady Tyrell do Game of Thrones. Uma boa atriz, bonita também. Eu reconheço, assim, eu não gosto tanto. Eu acho que esse filme não é só o Lazenby, não. Eu acho ela mesmo também não me convence como a mulher que o James Bond vai casar. Eu acho um pouco forte isso. Não sei, mas eu acho ela boa atriz, eu acho que ela funciona nesse filme. Ela é boa atriz, mas eu não é a mulher que, olha, essa sim, conquistaria o James Bond, sei lá, meio estranho isso. E o próprio Telly Savalas eu preferia que fosse o Donald Pleasence de novo, mas tudo bem, não é que ele esteja mal. Eu acho o Telly Savalas, eu acho que ele manda bem. A única ressalva que eu faço é aquela que eu já fiz. Eu acho que eles deviam ter mantido a caracterização, aquele olho, entendeu? Com certeza. Assim, não mudou completamente, pelo menos é um careca. Não, claro. Pô, as gerações novas não devem conhecer, né? Mas Telly Savalas que era famosíssimo aqui por causa do Kojak, né? Até patético falar isso, né? Pra nós, né? Que a gente, quando era moleque, ouvia falar do Kojak, conheceu o Telly Savalas como Kojak. Fala, né? Ninguém sabe mais quem que é o Kojak. E tem também o Gabriele Ferzetti, né? Do Era Uma Vez no Oeste, exatamente famosão. E que eu acho que atua bem como Draco. E a Ilse Stepat também tá bem como a Irma Bunt. E ela morreu 4 dias depois da premiere. A Ilse Stepat fez a Irma Bunt. Ela tá muito bem também. Sim. Quem realmente mata a Tracy, né? Quem dá o tiro é ela, né? Ela é a secla do Blofeld. E ela voltaria no filme seguinte e não voltou porque ela morreu mesmo. Eles tiveram que mudar o roteiro um pouco por causa disso. Ela faria parte da vingança do 007. Mas... diz o Peter Hunt que aquele final que a gente vê no filme, né? Que é a morte da Diana Rigg, teria sido feito para ser o início do próximo, né? A cena introdutória do próximo, que é os Diamantes Eternos. E não fizeram porque o próprio Lazenby avisou que não ia seguir, né? Não ia seguir. O Lazenby se matou, cara. Realmente, assim, ele falou... Ele se arrepende. Ele se arrependeu. Que, pô, é claro que ele devia ter seguido fazendo o filme, né? Ele foi todo dublado, né? Incrivelmente, né? Inclusive, quando ele imita o Hill... Aliás, tem até isso, né? O James Bond, em algum momento, praticamente se passa por gay, né? Então isso foi mais uma dificuldade. Assim, o filme tem muito risco ali. E sucesso, incrivelmente, né? De grana ele fez. Mas uma coisa que eu acho que tem que falar nesse filme que são as cenas do esqui, né? E as filmagens ali, são muito boas. Muito boas. Contrataram acho que é o baita esquiador ali, né? Um esquiador olímpico para operar a câmera. O cara filmava de costas, de lado. Tal do Bogner, né? Isso aí. Willy Bogner. Cara, e o Johnny Jordan volta também, né? O aviador lá, cenas aéreas, faz várias filmagens ali pendurado no helicóptero, né? Por uma, sei lá, inventaram lá uma cadeirinha, um negócio pra ele ficar pendurado lá. Pra mostrar como no filme eles fazem o Bond fodão, no livro ele reconhece que ele mal sabe esquiar, ele chega a rir, diz, caraca, não sei como é que eu consegui fugir lá de Pis Glória, e no filme ele arrebenta, né? Ele sabe tudo, né, cara? O cara é uma máquina. Agora, Marcelo, esse aqui deve ter sido também o último filme que você viu pra completar todos os filmes na época. Foi sua causa, que você comprou em Manaus, não foi um negócio desse? Isso, naquela época que era quase impossível achar, eu comprei o Moscou contra 007 e o Serviço Secreto de Sua Majestade, que eram os únicos 2 filmes que a gente
faltava para completar até então, né, claro. E a gente... Era um baixa, tem 1000 lugares, é uma moleza. Mas foi realmente o último filme... Pra fechar a série até. Mas o Peter Hunt, ele quis dar voltar um pouco às raízes, né? Ele quis tirar um pouco da parafernália, dos gadgets ali, enfim. E o filme também tem uns trocinhos de lembrete, assim, tipo, a série continua e tal, né? Nos créditos tem imagens dos filmes anteriores, nos créditos iniciais, né? Com a música. Tem uma cena que ele fica lembrando, né? Ele fica pegando gadgets antigos e tal, se lembrando dos filmes anteriores e tal. Pessoal... É o primeiro filme a fazer isso, né? Depois o Daniel Craig vai fazer um pouco disso, né? Nos filmes mais recentes. Tem um pouquinho disso. E a música desse filme, eu acho a melhor. É muito boa, é melhor. É a melhor da série. É a música instrumental que você diz, exatamente. É a melhor da... Não a canção do Louis Armstrong, não. Acho boa, mas normal. Mas a instrumental é a melhor. Várias cenas são muito boas, é muito legal. De novo, John Barry, né? Arrebentando. Mas assim, Fred, toca aí pra nós. Ele vai tocar, ele vai botar a edição do Fred aí. Deixa. Não falta música aí nesse podcast. Mas vamos pro próximo aí? Diamonds are forever. O brilhante 007, os diamantes secretos. Deixa eu só dar uma sacaneadinha no Serviço Secreto. Tem uma cena de namoro deles que eu acho aquilo de love story, aquilo ali. Acho que fica muito deslocado, cara. Eles arriscaram muito aqui. Podiam ter jogado mais na defesa, entendeu? Eles foram pro ataque com tudo, assim, deixando desguarnecido. Porque, pô... Mas você diz o que lá naquele... E ele fica namorando, lá, beijando no meio das flores e tal. É estranho aquilo, né? Não parece de James Bond aquilo ali, vocês não acharam, não? Andando num parque, de mãozinha dada. Mas dado que o cara vai casar, tinha que ser um momento diferente, né? Não podia ele pedir a mulher em casamento pulando de paraquedas lá e tal. Sei lá, eu acho que, não sei, combina com... Eu tô com o Alexandre, eu acho o roteiro muito bom, assim, diferente, né? Eu não gosto daquele negócio das alergias das garotas, aquilo eu achei meio babaca. O resto é legal. Talvez o plot principal, é uma contradição dizer isso, mas o plot principal, se você forçar muito, você não engole, né? Porque aquele negócio de fazer lavagem cerebral nas mulheres e tal, aquilo é meio... estranho. Mas vamos pro Diamante 70. Aí volta o Sean Connery, né? Diamonds are forever, né? There is something I'd like you to get off your chest. Where is Ernst Stavro Blofeld? Descartaram o George Lazenby. Sim, eles jogaram na defesa. Aí botaram o time pagaram 1,2 milhões de dólares pro Sean Connery e toma aqui e faz esse filme. Salva essa parada. Só que pra mim não salvou, cara. Eu também acho que ele tá velho ali. Eu acho que ele já tá dando indicação que ele tá velho. Ele tá diferente, ele tá com o cabelo branco e você vê que ele tem uns quilinhos a mais ali na parada. Não é nem por isso só. Você vê que ele tá num outro estilo. Ele já não é mais aquele... Eu acho o filme fraco. Eu acho assim, a única ressalva que eu faço do filme é que ele meio que introduz talvez dos anos o 70. Tipo de 007 que vai ser o Roger Moore, né? Os filmes mais dos anos 70, o filme mais com aquela pegada mais leve. Eu acho que ele tem boas tiradas, por exemplo, de diálogo, é o que eu acho que é melhorzinho nele. Ele tem uns bons diálogos e tal. Ele tem umas boas cenas. Ele é mais brincalhão, né? Eu acho que a série aí começou a sofrer um pouco com a questão da nova Hollywood como um todo, aquele tipo de filme meio exploitation, assim, e quis meio que seguir nessa linha, né? Já parecia meio antiquado fazer um filme com aquele jet set britânico, aquela coisa ali né? Enfim, botaram uma coisa talvez mais americanizada, né? O filme como um todo ali. Se passa em Las Vegas, né? Boa parte. Tem a figura lá que representaria ali o Howard Hughes, né? Total, né? Milionário que vive trancafiado numa
penthouse lá em Las Vegas. O Howard Hughes, ele era amigo do Albert Broccoli, e aí o Broccoli teve um sonho com o Hughes sendo substituído por um cara, e ninguém iria saber porque o Hughes era recluso total, né? A ideia veio dele por causa desse sonho maluco aí. E realmente é escancarado que é o Howard Hughes ali. Isso me incomoda um pouco, justamente essa coisa do Blofeld, né? Que vai variando de filme. Acho muito fraco. O Charles Grey não funciona. Não só pelo ator, mas assim, a própria personagem Blofeld, eu acho que acaba perdendo um pouco a força dele, justamente por essas variações de filme a filme. A gente mesmo fica sem saber exatamente quem é o Blofeld, o que ele é, o que ele representa. Porra, num filme ele é um gênio do mal, no outro ele é um milionário trancafiado numa cobertura. Não sei, a gente fica meio perdido. E se você pensar, cara, não necessariamente precisava ser o Blofeld Exatamente. Cara, Eu acho que ficaria melhor, isso me incomoda também. Até porque o porque Blofeld agora é um cara de olho. Não é careca, é um cara de olho claro, não tem nada a ver com os outros. Com claramente uma peruca, né? Até no comecinho, quando ele vai se vingar, tem uma peruquinha ali. Ele fica escancarado que ele é carecão, né? Mas assim, é tipo que colocaram isso pra poder ser o Charles Grey, entendeu? Podia ser outro ator. E o Charles Grey não é nenhum super ator, exatamente. Super ator que você precisa. Não, caraca, temos que ter o Charles Grey. Mas acho que eles pagaram $1 milhão lá. Pagaram nada pra ele, talvez. Gastaram tudo com o Sean Connery. Dá uns 100 mil pra esse cara aí, ele vai fazer. Vocês falaram do John Gavin lá no Serviço Secreto de Sua Majestade, mas nesse aqui que tinham contratado o John Gavin também, já estava contratado. Quando o Connery estava se encebando lá para decidir se ou não, demorou. E quando ele decidiu, eles tiveram que, John Gavin, lamento aí. É verdade, foi nesse filme aqui, não foi no Serviço Secreto. Boa correção. E assim, pra mim tem 3 coisas que não vou dizer que salvam o filme, mas que dão o mínimo interesse pra mim, que é aquela dupla dos vilões ali, do Mr. Kid e Mr. Rind. Eu acho que são vilões marcantes, assim, né? Enfim, sádicos. Gays, né? Uma coisa que na época era raríssimo ter um gay. Não fica assim tão escancarado mesmo. Não, fica. Pô, fica de mãozinha dada no começo. Você fica de mãozinha dada no começo e tem uma hora que um comenta que a fulana é bonita pra uma mulher. Eu fico olhando de lado, assim, tipo... Isso, ali dá uma entregada. A cena do crematório, né? Que porra. eu, pelo menos, sempre lembro dessa porra dessa cena. Vocês acham muito fraca? Eu não acho pior. Olha, tem uma muito pior, hein? Quer que eu meta a bronca mesmo? Era pra ter a cena grande do filme, que é o carro em 2 rodas. Sim. Fizeram uma cagada de continuidade que não há outro termo. É o pior erro de continuidade da história do cinema que eu saiba. Se vocês sabem o maior, me conta aí. Porque eles foram reparar depois que o carro saía do outro lado, com as outras rodas, né? Então, em vez das saia virado pro outro lado. Né? E aí eles fizeram no filme uma viradinha inexplicável do carro. Porque não tinha espaço para o menor sentido. Ficou horrível, cara. Isso é horrível, mas é um erro. Não, né? Um erro boçal, né? Um erro boçal, mas a cena que... o plano que saiu certinho ficou uma merda, porque... Aí que eu acho que eles erraram, entendeu? O que eles deviam ter feito ali? Eles deviam ter usado aquele plano que o carro saiu certinho, e antes de chegar naquela galera que tá lá na rua olhando o carro passar, botava um plano ali dos dois dentro do carro. Também acho. E eles não tinham como inverter o negativo, não? Sei lá, fazer... Não tinha jeito não, cara. Acho que não tinha jeito. Você inverter letreiro, ia ser uma zona ali. Mas a terceira coisa que pra mim nesse filme eu acho até que pra mim é a melhor de todas desse set ali é a Jill St. John. Eu gosto dela. Ela gosta dela também. Apesar de que ela começa muito bem, ela vai ficando boba. Bem sossa, cara. Eu não sei. Ela vai ficando uma bocó, mas no começo ela tá legal. Eu tô falando de outro aspecto, assim, né? Não é se ela é boba ou não é boba. Não, e não só ela, né? A Lana Wood, que é a irmã da Natalie Wood. Eu acho muito melhor do que ela. E ela foi a menininha do Rastro de Ódio, né? Isso. Sim. E ela ali tá vamos dizer, muito bem, né? Muito bem. Muito bem. Plenty. E as duas posaram pra Playboy, inclusive, né? Nesse ano, então... a gente não vai brigar, então. Pronto. Não, em termos de beleza, esse filme tá muito bem servido. É o que dá uma salva. Agora, quer ver um negócio mais vergonha alheia do que esse do carro? Você vai gostar disso, você vai lembrar disso. James Bond num canto, fazendo aquela velha técnica do fingir que está beijando uma mulher, sabe, botando a mão
se abraçando assim. Você lembra disso? Não lembro não, que momento isso? Caraca, esse é um momento muito... Você apagou isso da tua memória. Felizmente, fala aí. Sabe o gesto que eu tô falando? Você se abraça com as próprias mãos e vai pra um canto e finge que você tá abraçando alguém. E as suas mãos viram a mão da pessoa. A mão da pessoa que estaria te abraçando. Pra quem estiver te olhando de trás, achar que você tá abraçando alguém. Tá, e quando é que ele faz isso? Ele faz isso nesse filme, cara. Aonde, cara? Lembra aí? Tem uma hora que tá chegando acho que no apartamento da Jill St. John, aí tem um cara lá que tá quase chegando e vai revelar que ele, James Bond, está se passando por esse cara e ele tem que interromper o cara de chegar lá. O Peter Franks, né? Isso, o Peter Franks, não sabia o nome do personagem. E tem aquela briga deles no elevador também, né? Isso, mas antes dessa briga, ele fazia essa parada no canto, que vergonha alheia. Não vi isso não, vou reparar, agora você deixou ficar cabreiro. É muito estranho aquilo ali. Agora esse filme tem o Bruce Cabot também. Tem. Vamos citar ele fazendo... Foi o Jack Driscoll do King Kong, você vê lá atrás. Que a gente fez lá o último filme dele, morreu logo depois. Ele faz aqui o Saxby, personagem. Ele faz o Atari também, né, do Hard Rocks, ele é colega do John Wayne. Tem o roteiro do Tom Mankiewicz, que é filho do Joseph L. Mankiewicz, do A Malvada, e sobrinho do Herman, que fez o roteiro do Cidadão Kane. Depois esse cara faria o roteiro do Superman também. Então, assim, teve um pessoal bom, mas o filme realmente não é... Ele não... Assim, é aquilo que a gente falou. Acaba sendo divertido, um pouco mas eu acho talvez o mais fraco... Pra mim é o mais todos, fraco, hein? Desses 7 Não aqui. só dos 7. Não, eu já... Se a gente expandir... Ele é candidato. Se ele não é, ele briga. Esse filme tem a tentativa de matar o James Bond das mais tétricas que eu lembro da franquia inteira. O Blofeld, o Charles Gray lá, tá com ele, né? Claro, apontando a arma pra ele, dentro da mansão dele lá, da penthouse lá, né, em cima, não sei o quê. Ele resolve deixar ele sair pelo elevador. Tá lembrando, né? Sair pelo elevador. No elevador tem um gásinho lá, um coisa venenoso lá que ele desmaia. Aí lá embaixo o casal lá dos dois lá, as seclas dele, vão pegar ele, botar num carro, levar ele pra um local de construção, vão botar ele dentro de um cano. No dia seguinte ele vai ser soldado lá embaixo na construção. Porra, aí ele vai estar morto ali quando passar água. Porra, meu irmão. Que tal botar uma bala na cabeça do cara, mano? Resolve essa porra logo, cara. Realmente essa daí é campeã. Essa é campeã. E a conclusão é ridícula, porque ele sai pelo negócio lá e gera aquela piada lá. Eu tava perdido. Levei o ratinho pra passear. Levei o ratinho pra passear, exatamente. Isso é sensacional, cara. Cara. Palhaçada, né? Mas tem que dar história, né? Vai pro quiz, Fred. Não, então, mas antes do quiz... Melhor e pior de cada... Vamos antes do quiz, vamos pra aquela coisa que eu comentei na parada que eu notei, que é uma coisa recorrente nesses 7 filmes que a gente vai falar aqui. Quase todos os filmes acontece isso, menos um, que é um detalhezinho interessante, nada demais, mas é interessante notar isso. Praticamente em todos os finais desses 7 filmes que a gente falou aqui, eles terminam sobre a água, de alguma forma. Vamos lá. Dr. No. Dr. No está no barquinho. Termina ele e a Ursula Andress no barco à deriva. Na água. Eles transam lá dentro do barco. Moscou contra 007. Ele e a Daniela Bianchi andando... E aquela câmera balançando para tudo quanto é lado, isso. Cara. Dá até aflição aqui. Numa gôndola em Veneza, né? Andando lá no Rio. Goldfinger. Não é bem na água, mas é numa ilha. Estão do lado da água. Estão do lado da água, o avião cai na água e eles nadam lá pra uma ilha. Ah, sim. Thunderball é o bote. E o avião leva ele. Arrebentar os dois quando ele tá no bote lá com a mulher. 007 Só se vive 2 vezes é quase a mesma coisa. Termina num bote. Só que o bote é levantado por um submarino. O Serviço Secreto de Sua Majestade é o único que não tem. À beira-mar. Tá à beira-mar, mas termina numa estrada, à beira-mar e tal, mas não vão forçar a barra. Tudo bem, tá numa estrada, dentro do carro, termina ali, beleza. E os Diamantes Eternos, eles estão no navio, aí tem aquela cena meio esquisita. Estranho. Dos dois lá chegando com um churrasquinho de fogo, não sei o quê.
E eles são atirados pra dentro d'água lá, eles terminam no navio. Engraçado isso, né? Acho que não sei se isso vem do livro. Não, é piração dos caras. Ou se é coisa do... Olha, o Broccoli e o Saltman adoravam helicóptero e tubarão e água. Assim. Tesão dos caras. Então eles botam direto mesmo. Tem vários filmes com isso. Eu acho que isso aí é deles. É deles. Vamos falar rapidinho então aqui do Cassino Royale, só pra dizer que a gente não falou. Que aí é o outro Cassino Royale. Sim. Cassino Royale é ruim. Vamos deixar bem claro. Não é o filme do Daniel Craig, é um filme em 67, foi feito como uma comédia. Teve um rolo também. Esse é o do Kevin McClory também. Quem é que tem os direitos desse filme? Porque alguém comprou os direitos desse filme e conseguiu produzir esse filme ali no meio do... E foi com 4 diretores. Nossa, esse filme é uma droga. É tétrico. É filme, assim, de comédia, né? Uma comédia. Tem até um grande elenco, porra. Tem o Peter Sellers, tem o Orson Welles, o Woody Allen, tem um monte de gente. Ursula Andress fazendo um papel também. Tem uma participação do William Holden, do Peter O'Toole, Deborah Carr. Tem até o David Prowse, né? Que depois vai fazer o Darth Vader e tal. Um desses diretores que você falou é o John Huston. Mas o filme é bem esquecível e até como comédia, assim, tem momentos constrangedores. Eu daria nota 0, eu não dou 0 pra quase nada. Eu vou fazer uma confissão, hein? Eu me salvei porque me salvei porque eu não vi. Até hoje não vi. Não veja, então mantenha isso. Porque não veja. É um cara. Não vou quebrar um descobri aqui, é um cara chamado Charles K. Feldman que tinha conseguido os direitos do livro lá em 1960. Logo no começo. Foi o primeiro livro dele, né? Isso. E ele tenta fazer esse filme junto com a Eon, né? Com o Broccoli e o Saltzman. Eles não conseguem tocar o projeto. E por que demorou tanto, hein, a ter o Cassino Royale, hein? Porque eles foram até conseguir os direitos do livro, né? Demorou pra caramba. Provavelmente esperaram o cara morrer, talvez, não? Foi por aí. Deve ter sido com os herdeiros, exatamente. Mas vamos pro questionário. Agora, só uma coisinha que a gente não pode... A gente bobeou aqui. O Ian Fleming morreu, né, em 1964. Então ele chegou a ver os primeiros 2 filmes. Ele não chegou a pegar o sucesso do Goldfinger. Mas é engraçado assim, por exemplo, O Serviço Secreto da Sua Majestade ele escreveu em 63. E ele bota lá que no Pis Glória, o James Bond chega a ver, tem até a atriz Ursula Andress, não sei o que, achei engraçado. Ele já estava começando a referenciar, que ele gostou dos filmes e já botou de piadinha ali a Ursula Andress como uma visitante do hotel. Então, assim, uma pena que ele morreu, ele não chegou a curtir tanto a coisa, né? O sucesso do personagem, né? Que ele Exatamente. Criou. É uma pena, mas vamos lá pro questionário. Vamos lá, o questionário. Qual o melhor vilão desses 7? E piores. Melhores e piores. Qual o melhor vilão que vocês acham desses 7 filmes que a gente falou aqui? Pô, é jogo duro, hein? Pra mim é Goldfinger. Eu acho que também, mas... Vilão, não ator, assim, vilão. Não, vilão, entendi. Eu ficaria entre o Goldfinger e o Donald Pleasence ali, mas vou de Goldfinger também. Vou ficar no muro, não. E o melhor ator interpretando o vilão? Você diria que é o Gert Frobe fazendo o Goldfinger ou você pode escolher outro? Pô, aí eu acho que é o eu gosto do Donald Pleasence. Aí eu acho que é o Robert Shaw. Talvez também, hein? Um forte candidato. E você, Alexandre? Eu gosto do Gert Frobe também. Mas o vilão. O Robert Shaw realmente... Tá bom, tá bem também. Bom, mas a gente tá falando de assistentes, né? Tem que falar do Sakata lá, que faz o... de assistente sim, ele é o melhor assistente, mas... Aí eu acho que é tranquilo. Tem poucos também, né? Não tinha tanto. Tatu depois, né? Depois tem a imagem. Depois tem o Tatu lá no... Tatu. É a melhor Bond Girl, hein? Aí é jogo duraço, né, cara? Eu fico com a Honor Blackman, cara. Eu acho a mais... Até pela força do personagem, assim. Cara, eu vou de Jill St. John. O cara sentiu que bateu fundo no coração. Eu vou de Honor Blackman também, mas a Ursula Andress em segundo ali, que ela foi muito importante pra isso, né, foi, cara? Mas eu acho ela tão, assim, ela aparece no final e é tão... Sei, tão acessório que eu não colocaria. Ela é importante. Ela é importante, não é tão acessório, não. Acessório, por exemplo, a Claudine Augier, apesar de que ela mata o cara, né? Ela é a única que mata. Eu acho acessório quase que total é aquela Mia Rama, né? Que inclusive ela desce lá naquele vulcão no Só Se Vive Duas Vezes pra fazer nada. Ela desce ali pra ficar correndo pra lá e pra cá. Ela avisa o cara, né? Não é tão inútil, não. Ela avisa o Melhor cena. Melhor cena de ação. Vai lá.
Pra mim é a briga no trem lá. Pô, aí, sei lá. Fala aí. Briga, melhor cena de ação, briga, que eu digo. Depois você pode dizer melhor cena de ação tensa, assim. De perseguição. Não, briga com o Odd Job. Eu prefiro a do Odd Job. Eu gosto também, aquela do o chapéu fica preso na grade. Aquilo é muito bacana. Porque a gente fica assim, cara, como é que ele vai ganhar? Eu fico com a do Moscou contra 007 no trem lá, no Expresso do Oriente. Agora, a melhor cena de ação, talvez eu colocaria o esqui, que o Alexandre falou aí. Acho aquela cena muito boa. Pois é. Do legal, 007 a Serviço Secreto de Sua Majestade. Perseguição de esqui lá, quase pro final do filme. Ela é uma das melhores mesmo. Apesar eu gosto muito da cena do Bond com o laser lá na cama aquele é muito clássico, né? Mas não é tanta ação, né? Eu acho que fica do esqui mesmo. E o melhor gadget? Aston Martin DB5, né? O Aston Martin conta, exatamente. Isso que eu ia perguntar, acho né? Que sim, é um gadget. Ele é um conjunto de gadgets. Mas assim, é uma coisa... Tá na ideia do gadget, não é uma coisa que você não... não é uma arma secreta dele lá, né? Vamos dizer assim. Não precisa ser um acessóriozinho, uma maleta, uma coisa assim. Não tiveram muitos, né? Não tiveram tantos, exatamente. Tem aqueles... Fala. Eu gosto daquele... banal, né? Mas o próprio coulter que ele carrega ali pendurado no ombro, né? Então aquilo fica bem... invisível, assim, com terno por cima. Né? Aquilo não é bem um gadget, né? Não é um gadget, ok. É uma vestimenta normal. Por exemplo, tem o cigarro do... o cigarro. Que atira, aquele é bacana. Tem outros aí, né? Depois acho que tem muito mais, né, nos filmes, ao longo dos filmes, eles começam a... Eles melhoraram isso, mas o carro é muito clássico, pelo amor de Deus. E a ordem dos filmes, hein? Não, acho que ainda falta um quizinho. Melhor canção. Melhor canção, boa. Sim. Melhor canção ou melhor música? Melhor música acho que a gente já chegou... Melhor trilha sonora, vamos diferenciar, né? Trilha sonora pra mim é do Serviço Secreto, Sua Majestade. Também concordo. Acho que sim. Eu acho a do Thunderball, a trilha sonora do Thunderball, acho muito boa também. É boa. Mas eu ficaria com o Serviço Secreto de Sua Majestade. E a melhor canção... Aqui eu vou surpreender, pra mim é Diamonds Are Forever. E ninguém acha isso. Não. Eu acho a letra dela muito boa, acho uma música muito bacana, muito classuda. Eu ficaria com Goldfinger, talvez. Que é muito boa também, claro. Eu gosto de Goldfinger. A Diamonds Are Forever também marca, sim, mas Goldfinger marca bem mais, assim, eu acho que... Agora, vocês conseguiriam botar o filme... numa ordem, eu posso até começar, já que eu tô formulando a pergunta que eu já escrevi. Vamos lá, minha ordem. Deixa eu botar aqui rapidinho. Minha ordem seria o melhor, né? Do melhor pro pior. Goldfinger, o melhor. Depois eu colocaria Thunderball, surpreendendo vocês, Thunderball. 007 Serviço Secreto de Sua Majestade. Moscou contra 007. Dr. No. 007 Só Se Vive Duas Vezes e Os Diamantes São Eternos, que eu acho que é fácil o pior filme desse set. Eu acho que o Guy Hamilton dirigiu o melhor filme e o pior desse período. É verdade. Acho que eles apostaram ali no Guy Hamilton achando que iam... Ele pegou uma sequência ruim de 3 filmes, E vocês? Aqui... Quer ir aí, Alexandre? Que eu vou pensando. Goldfinger abrindo, concordo com a abertura e fechamento. Abertura e fechamento acho que é... E o Diamantes, mas eu colocaria o segundo Moscou contra 007, depois o Serviço Secreto, Sua Majestade, Thunderball em quarto, Dr. No em quinto e o Only Live Twice em sexto, e o Diamantes em sétimo mesmo. E você? Pra mim é Goldfinger, Serviço Secreto, Sua Majestade em segundo. Opa! Terceiro Moscou. Quarto, Dr. No, até agora. Eu botaria o Thunderball antes, não pra frente, mas bota agora o Dr. No. Quinto, o Thunderball. O sexto, You Only Live Twice. E o sétimo, o Diamantes São Eternos, né? 1, 6 e 7 nós concordamos em todos. 1, 6 e 7, exatamente. A gente variou aí entre o 2 e o 5. Legal. Beleza, acho que a gente pode fechar, né? Só um último lembretinho, né? Que a gente vai botar que é do Sean Connery, mas é claro que ele fez o Nunca Mais Outra Vez depois. Isso.
Mas aí por uma questão cronológica, né, que é um filme já bem mais à frente, a gente vai tratar... Tem uma história interessante de rivalizar com o Octopus, né? Então fica pra frente, mas Fica é só pra pra você não achar que a gente esqueceu desse filme. Não, fica pra frente com uma escolha nossa, né? No segundo episódio que a gente vai abordar aí os 7 filmes do Roger Moore, né? Isso aí. Do Live and Let Die até A View to Kill. Isso aí. 85. Beleza. Valeu, Alexandre, Beleza. então. Um abraço. Valeu. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Obrigadão. Abraço. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make boolooloop soon. From Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. Goldfinger, he's the man with the Midas touch, a spider's touch, such a cold finger. He looks at this world and wants it all, so he strikes like thunderbolt. You only live twice, or so it seems. One life for yourself and one for your dream. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me. Goodbye, Mr. Bond.